Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001 no endereço gptotal.com.br e também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um episódio nosso em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes especiais durante a semana. Esse é mais um programa dedicado aos 25 anos do GP Total. Esse site que nasceu em agosto de 2001. Nós temos mais uma pauta aqui de comemoração e que já adianto para todos vocês que acompanham o canal, não foi uma pauta nada fácil. Tá? Na verdade, um desafio para a gente, tanto de elencar quanto de relembrar e de colocar uma ordem. Estou falando das 10 corridas mais legais desde que o GP Total foi para o ar, ou seja, desde agosto de 2001. O primeiro fim de semana de existência do GP Total foi justamente o GP da Hungria de 2001, em que o Schumacher conquistou seu quarto título mundial. Desde então, a gente teve essa hercúlea tarefa de escolher as 10 corridas mais incríveis, as que a gente acha mais relevantes da história de cobertura do GP Total. GPs que fizeram parte do nosso repertório, fizeram parte das nossas colunas, das nossas análises e que também são da memória de quem viveu esses últimos 25 anos acompanhando a Fórmula 1. A gente vai pegar muitas corridas lá do começo do GP Total, não exatamente 2001, mas de uma Fórmula 1 que, para quem está aqui hoje, 2026, já é uma Fórmula 1 muito distante, e também relembrar algumas corridas dessa Fórmula 1 mais recente. Obviamente não estou falando de 2026, essa crise plena da Fórmula 1 que ela está vivendo, mas alguns GPs relativamente recentes e que também foram interessantes. Pessoal, não foi fácil, tá? Eu aqui dividindo a bancada com meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e Márcio Madeira, da região serrana Nova Friburgo. A gente penou bastante, até a gente fala um monte de corridas, tá? E a gente vai citar várias aqui, antes da gente chegar no top 10, até a gente alinhar um top 10 em que, já vou explicar a metodologia, 5 é o que a gente considerou como vacas sagradas, ou seja, foi consenso da gente que essas 5 fariam parte do top 10, independente da ordem. E outras 5 que a gente alinhou e falou assim, esse top 10 completo é legal com essas 5. De forma que, claro, muitas corridas que podem ser consideradas inesquecíveis, favoritas, ficaram de fora de uma lista top 10 que você que está acompanhando aí possa fazer mentalmente. Agora, foi uma lista que a gente conseguiu entrar num consenso e que trazem muitos momentos chave da história da categoria nesses últimos 25 anos. Tá? A gente vai começar esse programa de hoje, então, portanto, falando das corridas que não fizeram parte, mas que vale a pena a gente lembrar como menção honrosa. A gente vai para as primeiras 5 que a gente entrou num consenso para que fizessem parte do top 10, e depois as 5 primeiras que são as nossas vacas sagradas, aquelas que a gente chegou num consenso rapidinho e falou assim, não, estas 5 precisam fazer parte dessa lista, porque elas são fundamentais para entender esses últimos 25 anos de história da Fórmula 1. Lembrando que a Fórmula 1 tem 25, mais 25, mais 25 e num troco, porque é uma categoria que tem história demais. Tá? E a gente até lamenta, nesses casos, um site tão longevo quanto o GP Total, a gente lamenta ele não ter surgido antes, para que a gente pudesse ter ainda mais corridas as quais a gente pudesse mencionar ou, de repente, entrar no próprio top 10 aqui que a gente fez. A gente está falando de uma Fórmula 1, portanto, que vai de 2001, a partir do GP da Hungria, até esse crísico ano de 2026. Gente, vou passar a bola para vocês, para que vocês também possam compartilhar comigo e com os nossos amigos espectadores, os amigos entusiastas, o quanto foi difícil a gente elencar essa lista e quanto foi uma viagem.
a gente se dedicou bastante, a gente se debruçou bastante nessa lista, porque a gente coloca não só as nossas preferências pessoais, como também o próprio peso histórico de cada corrida. Tá? De uma forma que listas como essa, elas não têm que ser necessariamente um ponto de discórdia, mas sim um ponto de abertura de diálogo, uma abertura de papo, seja em nível papo de boteco, seja em nível de, olha, vamos buscar estatística, vamos buscar o aprofundamento, vamos lembrar de lances de cada um, estabelecer novos critérios que façam uma lista de 10 mais, enfim, até porque cada um vai usar um critério, seja um critério técnico, seja um critério afetivo. Tem muitas corridas que a gente gosta, que às vezes nem tem tanto peso histórico, mas aquilo ali impactou, aquilo ali foi memorável, né? Corridas que, de repente, não mudaram nada um campeonato, mas que foram de desempenho incrível, uma grande luta, um grande final, ou uma corrida adversa, com variantes de safety car, ou de temperatura, enfim, ou de tempo, né? Corridas com chuva, ficou uma coisa cada vez mais rara nessa Fórmula 1 contemporânea. Então, eu vou passar a bola para vocês. Boa noite, vou começar com o João, para que você também possa expor, compartilhar a dificuldade que é fazer essa pauta, ao mesmo tempo que, claro, é uma delícia, porque a gente está voltando no tempo, a gente está pesquisando a história da Fórmula 1, que é o negócio que a gente mais gosta de fazer no mundo. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo de estar nos vendo. Tá falando aqui uma conta mental, de 2001 para cá, mesmo sendo na segunda metade, dá quase 500 corridas para a gente verificar. Em torno de 20 corridas no ano, está com 24 agora, mas já foi 16, 17, então você pega 500 grandes prêmios e puxar 10, e a gente puxou muito mais que 10. A gente começou a... Vamos fazer aqui uma lista. A gente ficou umas 25 umas 30, corridas. Umas 30 foi, João. Umas 30 25, que eu lembrei 30, de cabeça. Foi, então. Isso, a gente vai lembrando. E é uma coisa também legal que vai uma parte boa da história. A gente está lembrando de coisas trágicas, não, que também faz parte da Fórmula 1, coisas ruins que está acontecendo em 2026, essa crise sem tamanho. Mas são coisas boas, coisas legais, que a gente relembra até mesmo o que a gente fazia. Então é sempre uma coisa gostosa de se fazer. E lembrar de grandes disputas nos faz relembrar porque estamos aqui, né? A gente gosta disso. São corridas, foram várias corridas que a gente assistiu, que a gente relembrou, algumas ficaram de fora, né? Como o Lucas falou, a gente vai citar algumas, né? A gente não vai colocar aqui a Abu Dhabi 2021, que foi um baita final de campeonato dramático, até uma coisa super tensa, mas nem por isso que vai deixar de ter corridas dramáticas e super tensas em final de campeonato. Corridas eu estava brincando aqui em Interlagos, a gente poderia ter 5 corridas, umas 6 corridas em Interlagos no top 10 sem medo de errar. São baitas corridas em Interlagos, é um papo, eu gosto de dizer, um papo perfeito. Eu diria que um top 10 de corridas em Interlagos já é uma coisa muito difícil de se fazer. Né? Vitória de Emerson, vitória de Paty, vitória de Senna, vitória de Verstappen, enfim, vitória de Fisichella. Bom, eu não vou dar spoiler, mas vamos lá. Então não falta. Então foi muito difícil, mas foi uma coisa gostosa de fazer, a gente fazendo aqui nos últimos dias, conversando, e a gente chegou a uma lista bem legal, espero que vocês gostem, e como o Lucas falou, isso aqui não é para causar discórdia não, tá, pessoal? Vocês estão até convidados, inclusive, a gente vai... ponto de fechar, isso aqui é um ponto de abertura, Isso. É pretexto para que se discuta isso, e é claro que a gente também convida, claro, para que vocês deixem o comentário no canal, possam acionar a gente nas redes sociais, no próprio site, e que vocês também possam comentar lista de favoritos de vocês, corridas que vocês acreditam que deveriam fazer parte. Sim, são 500 corridas, corridas praticamente. Então alguém vai ter, eu prefiro essa. Consenso impossível, né? Já foi difícil a gente juntar aqui as nossas vezes, nossa aqui da bancada, enfim.
Então, nós que foi complicado, teve corrida que a gente pode ter colocado essa, outra, né, faltou essa. Então, todo mundo tem sua cabeça, mas ninguém quer não dar a verdade. Né? Então, a gente vai se divertir bastante nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Márcio, amigão, meu boa noite a você. E esse exercício aqui, ao mesmo tempo, é difícil e é gostoso pra caramba, porque a gente vai fazendo, inclusive, comparações diretas com corridas, com algumas edições de corridas no mesmo circuito, e que, né, a exemplo do que é Interlagos, se a gente for pegar mesmo o Touro pelo Chifre, foram muitas boas corridas acontecidas lá. Assim como também teve, historicamente, muito boas corridas em vários circuitos clássicos. Pode pegar Spa, a gente vai ter dificuldade, Monza vai ter dificuldade, Silverstone vai ter dificuldade, enfim. Mas dentro desse nosso recorte da conta do João de praticamente 500 GPs, e a gente depois ainda filtra, vem de mais ou menos 30 para trazer mais e a partir de um determinado momento assim, fechou a lista, finalmente. Boa noite, porque, na verdade, a gente... Boa noite, Lucas, João, amigos de casa. A gente reforça isso, que na verdade é um debate aberto. Tem um espaço aqui dos leitores para comentários. Leitores não, os espaços de comentários aqui, leitores é força do hábito. Para a gente manter o debate. A gente sempre lê, a gente comenta, responde. Então, sintam-se convidados a tomar parte no debate. A gente se orgulha muito, a gente não tem tanta popularidade assim, mas a gente se orgulha muito do nível do ambiente aqui, de quem frequenta o ambiente. Isso não é da boca para fora. É gente que entende, gente que não tem medo do vídeo longo, de ler um texto grande, e também não tem medo de escrever. Então, o debate sempre qualificado, a gente se orgulha muito disso, esse é o nosso maior patrimônio. Então, sintam-se estimulados e convidados a participar, a gente vai ler e vai comentar. Na verdade, assim, a gente, como vocês falaram, daria para colocar várias corridas de Interlagos, por exemplo, né? 2012 foi uma decisão de título muito tensa. A gente poderia falar de 2006, poderia falar de 2016, só que a gente não sente que a lista estaria tão representativa se falasse muitas vezes do mesmo circuito e muitas vezes talvez da mesma temporada. 2006, por exemplo, é um ano que rendeu muita corrida boa. Daria para falar em 2006 tanto de San Marino, daria para falar Hungria, foi excelente, China, foi uma corridaça. Então tem muita corrida aí que daria para a gente aproveitar de 2006, até Brasil também. E a gente acaba selecionando uma ou outra para não ficar repetitivo. Né? Aquela corrida representa a temporada. Eu gosto muito, por exemplo, de Malásia 2012, mas a gente já tem uma outra representante de 2012 que supera, pelos mesmos critérios, supera ainda a Malásia. Então, Malásia acaba ficando de fora. Mas eu gosto muito daquela corrida. Gostei muito quando vi na época. Então, tem várias corridas que a gente acaba deixando de fora, com uma certa dor, inclusive, assim, fizemos as nossas listas, né? Quando a gente cruzou, 5 estavam em todas elas, a gente já colocou automaticamente, e outras ficaram de fora, que o João colocou, eu não coloquei, ou eu coloquei, ele não colocou, o Lucas. Então, é claro que algumas corridas muito boas acabam ficando de fora de uma seleção de 500 para 10. Né? E vocês fiquem à vontade para fazer o top 10 de cada um, que a gente vai celebrar aqui. E à medida que a gente for falando, se lembrar de alguma que por critérios parecidos poderia estar presente, a gente menciona rapidamente, sem perder o foco, mas que às vezes por critérios parecidos uma outra poderia estar presente também, né? E a gente vai tocando o barco e fazendo uma menção honrosa ou outra eventualmente ao longo do caminho. Já fiz algumas aqui, a gente pode lembrar de mais alguma no meio do caminho e a gente vai falando. Veja, começando pelo próprio ano de 2001, as corridas mais interessantes daquela temporada aconteceram antes do nascimento do GP Total, que foi da Malásia, que foi uma corrida com pista traiçoeira. As duas Ferrari chegaram a sair, ter uma excursão fora de pista, e eles foram recuperando, tanto o Schumacher quanto o Rubinho foram devorando a concorrência, com vitória para o Schumacher. Foi uma belíssima exibição da Ferrari, foi uma exibição em que eles fizeram uma corrida de recuperação. E o próprio Grande Prêmio do Brasil 2001, que todo mundo lembra, aquele passão que o Montoya deu no Schumacher, no S do Senna. E depois
a destruição acontecida por parte do Jos Verstappen, destruindo o carro do Montoya ali numa manobra desastrada, numa ultrapassagem, e o Verstappen como um retardatário, vitória do David Coulthard, que acabava disputando ali pelo menos um pouquinho de 2001 o título com o Schumacher. Depois o Schumacher despontou, ganhou com enorme facilidade no fim de semana de nascimento do GP Total, 19 de agosto ali. Portanto, 2001 a gente já coloca as duas primeiras corridas, a gente já joga fora, o que é uma situação bastante peculiar. Se a gente for pensar em 2002 é uma temporada muito complicada. A gente tem, por exemplo, vitórias acachapantes do Schumacher, como na Bélgica, por exemplo, que ele foi lá e esmerilhou, ele arrasou. As próprias vitórias do Barrichello, só que nenhuma digna dimensão. Eu lembro muito de 2002, claro, pela F2002, era um carro absolutamente revolucionário. Você olhava naquilo e você via o futuro da Fórmula 1, o futuro, o shape do carro, ele tinha um refinamento que deixava tudo para trás. O escoamento do ar, a forma como as laterais, tampa do motor, o refinamento daquele carro era absolutamente incrível, tanto que ditou moda para o restante dos anos. Nos anos seguintes, você via ali o DNA dessa F2002, nos carros seguintes você percebia que aquilo ali era uma referência, aquilo ali era um novo standard para a Fórmula 1 que se decorria daqueles anos 2000, mas não teve grandes corridas. Agora, quando a gente chega em 2003, por exemplo, e a gente vai ter uma de 2003 no Top 10, eu gostei muito da abertura de 2003 na Austrália. Não sei se vocês lembram dessa corrida, é uma corrida que eu gostei muito. Tá? Raikkonen andando bem, rodada, vitória de David Coulthard, foi uma corrida muito agitada. Foi aquelas corridas que fala assim, opa, essa temporada vai ser diferente de 2002, apesar das mudanças de regulamento impostas pelo Mick Mouse. Tá? Foi uma corrida interessante. Tá? Mas em 2003, a gente não pode citar, por exemplo, a primeira vitória do Alonso na Hungria, foi uma corrida surpreendente. Tá? Algumas coisas que acabam surpreendendo a Hungria, né? A gente sempre lembra a Hungria 97, que está fora do nosso escopo, mas a Hungria 2003 foi muito interessante. Que mais daria para falar de 2003? O próprio GP do Japão foi decisor de título, foi uma baita vitória do Barrichello. Se o Barrichello não ganhasse aquela corrida, o Schumacher não ia ser campeão, que ia ser campeão era o Raikkonen. Japão foi uma corridaça, Japão, né? Foi legal. Estados Unidos também foi interessante. O que me coloca um ponto muito interessante, o Barrichello, as vitórias do Barrichello foram muito emblemáticas porque foram muitas vezes desempenho de excelência. Tá? Eu vou debater mais sobre isso, mas eu pego o próprio Japão 2003 foi uma corridaça do Barrichello. E a gente vai ter duas corridas de 2003, a gente vai falar de mais corridas de 2003. Tá? Se a gente pegar a lista das 15 maiores atuações de Barrichello, não fica devendo nenhum campeão mundial, por exemplo. Talvez algum ou outro, mas assim, ele poderia, se aquele recorte fosse sempre Barrichello, ele merecia fácil estar bem entre os campeões mundiais. As melhores corridas de Barrichello são grandes corridas dignas de campeão do mundo. É porque ele não manteve sempre aquilo. Por exemplo, a melhor corrida de 2004, que também foi um ano de massacre do Schumacher e tudo mais, foi o Grande Prêmio da China. Vitória do Barrichello. Foi a primeira edição na China. Ele fez uma corridaça contra o Raikkonen, contra o Button. Uma corridaça. Por quê? O que aconteceu? Em 2004 teve o massacre da Serra Elétrica do Schumacher e a Ferrari tirou o pé, parou de desenvolver o F2004. Aí equipes como a BAR, a McLaren, a própria Renault, Williams, chegaram muito mais perto da Ferrari do que no começo do ano. Então, a Fórmula 1 daquele fim de ano teve vitória, por exemplo, o Raikkonen em 2004 na Bélgica. E o Grande Prêmio da China, a Ferrari já não tinha mais uma primazia para a F2004. Foi um fim de semana muito complicado para o Schumacher, ele não andou bem, e o Barrichello foi o grande nome da Ferrari daquele fim de semana contra dois carros muito competitivos. O Button estava muito rápido, o Raikkonen estava muito rápido, foi lá o Rubinho e ganhou dos dois. Tanto que, não sei se o pessoal lembra, o Luca de Montezemolo subiu no pódio, se desbaldou de champanhe, porque reconheceu que aquela vitória do Rubinho foi maiúscula. Não tinha mais carro superior para aquele fim de temporada que foi para 2004. Então, essa vitória
do Rubinho é muito, muito subestimada. Tá? E ela realmente só não vai mais longe no nosso processo seletivo, porque realmente tiveram muitas outras grandes corridas, e essa não é a maior vitória do Barrichello. Assim como Monza 2009, que ele bateu as duas McLaren, enfiou o Hamilton no bolso aquele dia. Tá? É uma baita vitória do Barrichello também com a Brown GP. Tá? Aquele ano de Brown GP tão louco também. Corridas que teve muito legal de 2009. O próprio Brasil 2009 foi uma baita corrida, né? Que foi a corrida de consagração do Button como campeão. Enfim. China 2009 foi legal também. 2009 também a gente tem que lembrar, porque foi uma corrida full wet. E desde então a gente não tem uma corrida toda disputada com pneus de chuva, tá? Corridas aí que alternaram tempos de pista seca, pneus intermediários e tudo mais. Isso mostra também que a gente valoriza muito os grandes prêmios na chuva, e no nosso top 10 tem uma das maiores exibições da história na chuva, e a gente não está falando nem de Schumacher, muito menos de Senna, obviamente, que são dois nomes sempre muito lembrados quando o assunto é chuva. A própria China 2006, que já foi citada pelo Márcio, aliás, 2006 foi uma temporada muito boa. Ela foi maculada pela questão de que a Renault usava um sistema que era o chamado amortecedor de massa. Para quem não lembra, né, contextualizando, que era um sistema que ajudava a dar mais equilíbrio ao carro, fazendo com que o carro não pulasse tanto. Eram pesos suspensos por molas que faziam com que o carro se comportasse melhor, tivesse um comportamento bom, dinâmico, principalmente quando você joga o carro nas zebras. E isso fazia com que o carro da Renault fosse muito bom. Isso fez com que a Ferrari chegasse muito mais no final da temporada 2006, sobretudo, claro, o Schumacher, mas não sem grandes exibições do Felipe Massa. A primeira vitória do Massa na Turquia foi uma corridaça dele. Schumacher e a Ferrari não puderam fazer nada, porque entre eles ficou o Alonso, não podia ter ordem de equipe, e o Massa acabou vencendo essa corrida. Massa, que aliás era um especialista no circuito da Turquia. Turquia, acho que é o meu tilcódromo favorito, depois vem Austin, porque Austin tem muito plágio, os trechos são todos plagiados. Você monta o circuito de Austin com plágio de várias curvas, mas o resultado final é bom. Mas o autódromo da Turquia talvez seja meu tilcódromo favorito, até causa algum estranhamento eu falar isso, mas não deixa de ser fato. 2006 foi de muita corridaça, muitas corridas boas. Vou até passar para vocês puxarem pela memória também. 2005, 2006. A gente tem uma de 2005 aqui que é espetacular, a gente vai falar mais para frente, né? Já fazendo esse esquenta da nossa lista de top 10. Mas esses anos de título do Alonso renderam boas corridas, boas disputas, bons campeonatos. Eu, particularmente, sinto saudade dessa Fórmula 1, que estava começando aquela era de penduricalho, que ficou horrorosa em 2007, 2008, que para mim foram anos piores que 05, 06, apesar das variantes de regulamento e tudo mais. Mas eu acho que foi um período muito bom. A gente estava ali nos últimos anos. 2005 foi o último ano de V10 na Fórmula 1, que para a gente que acompanhou esses motores era uma coisa incrível. O pessoal até fala, não, tinha que voltar ao V8. A gente é da era do V10 e mais para trás do V12 também, fora 1.5 turbo mesmo, turbo raiz. Então a gente morre de saudade do V10. É uma coisa que... Mas queria que vocês também comentassem sobre essa época e outras épocas também, corridas que a gente acabou deixando de fora. Na verdade, assim, eu acho que a gente pode começar com a nossa lista, os 10 que não foram consenso, e a gente vai lembrando corridas irmãs ali, eventualmente corridas que ficaram de fora, mas a gente segue com a nossa lista das que ficaram de fora, das que não foram consenso, e aí a gente vai, eventualmente elas eliminaram alguma outra para estar ali, né? Então acho que a gente pode começar com essas 5, essa prateleira da 6ª, 10ª aí não está em ordem, tá, gente? Está em ordem cronológica, na verdade,
Ela está numa ordem cronológica decrescente, ou seja, do mais recente até o mais longe. Tá? E a primeira que eu trago aqui foi realmente uma tremenda, uma corridaça. E a gente tem que falar muito desse personagem em si, que é a vitória do Max Verstappen em Interlagos 2024. Tá? A gente fala muito do Verstappen porque a gente sabe o quanto o Verstappen subiu de prateleira e subiu rápido depois do primeiro título dele, naquela temporada 2021, que é bastante controversa. A gente já falou, a Abu Dhabi 2021 não está na nossa lista, tá? Pelo desfecho em si, que ficou controverso, ainda que o título tenha ficado em boas mãos com o Verstappen. Ele era, em termos de merecimento, em termos de mérito, em termos de pilotagem, em termos de desempenho, ele foi superior ao Hamilton naquele 2021. Tá? O desfecho foi polêmico, a questão do safety car, os carros que tinham que dar, os lapid cars que tinham que dar volta e tudo mais. A gente viu muita interferência, judicialização na temporada e naquela Fórmula 1 dessa época, e que, claro, também foram prejudiciais, ao mesmo tempo que a gente viu umas passadas de pano inacreditáveis também. Mas agora, a gente tem que falar de Max Verstappen, o quanto ele é bom e o quanto essa corrida demonstra a capacidade de pilotagem do Max. Tá? Tem gente que não gosta dele pessoalmente, tem gente que não gosta de determinadas atitudes dele, isso é absolutamente compreensível, porque ele é um cara de gênio muito forte, ele é um cara que não liga muito para o que os outros vão pensar, fala na lata, age da maneira que ele acha que tem que agir, e isso também acontece dentro da pista, tá? Atitudes que a gente não gosta, inclusive dentro da pista, e próprio ano de 2025 teve o episódio na Espanha que acabou sendo um dos fatores decisivos para o título do Lando Norris. Né? Agora, o cara é racer, o cara é bom demais, e em 2024 ele fez ali uma corrida incrível, partindo da 17ª colocação. A gente sabe o quanto é incrível corridas em que você tem um piloto enfrentando clima adverso, como foi esse Interlagos, clima de São Paulo sempre contribuindo de maneira muito intensa nas corridas, e um cara que partiu de 17º e foi lá e venceu a corrida, sabe? Temos que falar de Verstappen e temos que falar dessa vitória que talvez seja a maior dele da carreira. Eu estava lá, diga-se de passagem, né? Eu estava lá nessa até agora a única visita à Fórmula 1. Estava chovendo bastante naquele dia, e que o interessante que você dentro do autódromo, você está na TV, você não acompanha a corrida na mesma forma, você mais sente a corrida do que assiste a corrida. E uma coisa interessante foi que no momento que ele assumiu a liderança, passou o Ocon naquela largada, teve a bandeira vermelha, começou chovendo, aí choveu mais forte, deram bandeira vermelha. Quando o Max Verstappen começou a passar na reta e eu estava de frente com o telão, aí melhor volta, Max Verstappen, melhor volta, Max Verstappen. Aí as pessoas começaram a ficar, aquela coisa, mas vai passar, melhor volta, aquela. Então foi algo muito, muito impressionante. E o interessante é que foi um final de semana muito tumultuado, que a classificação foi domingo de manhãzinha, acho que foi 7h30 da manhã, foi muito cedo. E na classificação que o Max Verstappen bateu, não bateu, ele foi atrapalhado, ele foi atrapalhado no Q1, várias bandeiras vermelhas, e o Lando Norris estava largando nas primeiras posições, não vou lembrar qual a posição, e não pensou, agora o campeonato vai ficar bom, porque o Lando Norris vai tirar toda a diferença, o Max Verstappen largar lá de trás, o Lando Norris vai vencer e vai dar tudo certo. E eu me lembro que o Lucas escreveu essa coluna que foi uma pancada na moleira, porque a vitória do Max Verstappen foi um negócio tão extraordinário que ele não ganhou o campeonato matematicamente ali, ele ganharia na corrida seguinte, que senão em Las Vegas, mas ele venceu o título em Interlagos ali, porque o Lando Norris foi uma corrida discretíssima, chegou em 5º lugar, muito atrás do Max, e o Max está construindo uma relação muito especial com o Interlagos, não foi apenas essa corrida, e poderia citar
a edição de 2016, a próxima edição de 2025 também, que ele largou. A Red Bull tinha seus problemas, era uma primadona, podemos dizer assim, um carro tinha muita dificuldade, ele largou nas últimas posições, chegou em terceiro, colado no Antonelli, vitória do Lando Norris, mas foi uma baita exibição do Max Verstappen, mais 24, por ter chovido, ter largado lá atrás, e a forma como ele chegava, ele estava numa liga diferente. Você via, eu tinha a visão do miolo do circuito, ele engolia todo mundo. Eu me lembro que quando ele chegou próximo do Piastri, eu pensei, o Piastri vai, no dia anterior na sprint, ele já tinha tirado o pé para o Lando vencer, eu pensei, eu acho que agora ele vai dificultar as coisas. E nada, passou, como se estivesse passando, sei lá, o Tsunoda. Então foi uma das grandes exibições da carreira do Max, de grandes exibições. Talvez essa tenha sido a maior. Tive a sorte de estar presente e merece, essa corrida merece demais estar entre os top 10. Ficou uma coisa rara atualmente, né? É meio como o xadrez, né? Eu costumo recorrer ao xadrez com minhas analogias aí. O xadrez está muito mapeado em termos de abertura, né? Desculpa, eu tô meio sem voz, tá? Fiquei doente durante a Páscoa aí. Peço perdão por isso. Mas assim, o xadrez... Tem 2 companheiros de bancada em recuperação. Felizmente se recuperaram até para poder fazer o programa de hoje. Usem máscara para vocês não pegarem nada da gente aí. Bom, mas enfim, o que eu estava dizendo, o xadrez está muito mapeado em termos de abertura e até tem variações hoje em dia que dispõem as peças de maneira diferente, né? Para justamente jogar as pessoas num território desconhecido e fazer pensar, não só jogar ao toque, né? E a Fórmula 1, com a proliferação de simuladores e as regras que vamos dizer, privilegiam muito o ritmo de corrida, fazem com que o Max tenha vencido 40 e 50 provas em determinado momento, né, da sua carreira. Então é fácil você perder de vista que muitas dessas vitórias não são só pelo carro, são pelo piloto. E são raras as oportunidades em que você consegue ver uma corrida de piloto atualmente. Porque quase não se corre mais com chuva, por exemplo, né? Tem tido esse problema. Então o Brasil, Interlagos sempre foi pródigo nisso, e em 24 realmente foi uma corrida muito especial em que o Max pôde mostrar a sua classe, mostrar o quanto ele está acima e quanto ele mereceu. Então foi uma daquelas vitórias que foi um tiro psicológico na concorrência e uma exibição de gala, né? A gente não pode demorar muito em cada corrida, mas eu concordo com o que vocês disseram, foi uma corrida antológica, uma exibição antológica dele. Não estava na minha lista das 10 maiores, mas é uma atuação antológica do Max, uma das maiores exibições em pista molhada, e a prova de um grande campeão. O Max, goste dele ou não, ele é um dos maiores pilotos da história, né, do automobilismo. Então, essa é uma das suas obras-primas, com certeza. A gente já tem que fazer uma menção rosa ao Max em Interlagos, a de 2016. Que ele fez aquele drift, veio de lado na entrada do box ali, corrigiu e não bateu no muro. Aquela cena ficou na memória de todo mundo que assistiu aquele GP. Né? Ele chegou apenas, e isso é uma aspa bem grande, em terceiro, atrás das 2 Mercedes, que eram acachapantes naquela época, mas fez uma baita corrida, uma baita exibição. Aquilo ali foi um grande, não vou dizer um grande cartão de visita, porque ele já era vencedor de grande prêmio. Afinal de contas, em 2016 ele já era vencedor, ele ganhou o Grande Prêmio da Espanha. Também foi um momento muito marcante na história da categoria. Você teve aquela situação de acidente das Mercedes logo nas primeiras curvas, né, Nico Rosberg. Eu previ no GP Total, tá lá escrito isso. Na coluna que antecedeu aquela corrida, eu falei, eles vão acabar batendo. Porque eram 7 vitórias seguidas do Nico, e isso gerou uma tensão muito grande internamente na Mercedes. Eu falei, ele se acostumou só a vencer, e o Hamilton vai ter que quebrar essa sequência de qualquer maneira. A chance deles baterem é muito grande. Estreia de Max Verstappen na Red Bull, né? 18 anos apenas. Hoje o mais jovem da história, e foi estreia dele na Red Bull. Mas tá lá no GP Total, eu previ essa batida. No caso, ele bumpou rapidamente, né? Para ir para a próxima da lista, ele bumpou o Daniil Kvyat, acho que é o. Não sei, acho que a relação do Daniil Kvyat com o Max Verstappen deve ser algo que a gente pode ter que dar um psicólogo para verificar. Para ver o que o Daniil Kvyat acha do Max Verstappen. Vamos para a próxima da lista. Pois é. Mas vamos ao próximo da lista. Corrida
que também foi marcada. O Max Verstappen foi um dos protagonistas também. Estou falando de Austin 2021, talvez a grande batalha entre Hamilton e Verstappen. E antes da gente falar sobre essa corrida, eu quero mencionar uma corrida que eu lembro muito bem, porque aquilo me chamou a atenção. E eu era o colunista do fim de semana daquilo ali, que foi Hungria 2019. Foi uma corrida em que o Hamilton e o Verstappen eles sumiram da concorrência, eles abriram mais 1 minuto. E ali, para mim, ficou bastante claro que o Hamilton entendeu quem era o Max Verstappen ali, já em 2019. Falei assim, é esse cara que quer me tirar do topo da montanha. Porque o meu recorte ali, 2019 ainda, muito antes dessa corrida em 2021, eu falei assim, o Max Verstappen ele não está mirando nos seus contemporâneos, Charles Leclerc, ou seja lá quem fosse, o próprio Lando Norris, ele não estava mirando em seus contemporâneos, ele estava mirando no topo. E acabou se concretizando isso. Tá? Foi uma corrida em que eles desapareceram da concorrência. Tá? E, salvo engano, o Leclerc chegou em terceiro, coisa de 1 minuto atrás. E ali foi uma questão de defesa de território. O Hamilton já era campeão antecipado, ou estava se encaminhando para o título. Agora eu não vou lembrar matematicamente o contexto de Hungria, mas ele percebeu que ele teria que fazer uma defesa de território contra o Verstappen. E aquilo acabou se materializando 2 anos depois, na temporada em que eles realmente disputaram palmo a palmo com aquele desfecho e vitória, título, para o Max Verstappen. Passar a bola para vocês. O que eu acho interessante, e eu escrevi isso na época, em 21, é que em alguns momentos a gente está vendo a história acontecer diante dos olhos, mas como ela ainda não aconteceu, a gente não se dá conta da importância do momento. Eu lembro, por exemplo, da Corrida dos Campeões, 84, que o Ayrton acabou sendo convidado a participar junto com os campeões do mundo. Ele não atendia nenhum dos 3 critérios para participar daquela prova, mas o Gerd Kremer, que foi responsável por fazer a lista, ele atendeu a recomendação do Emerson, porque ele se deu conta, ele não tinha nem pensado no Ayrton para aquela lista, porque o Ayrton não tinha sido campeão do mundo, não tinha vencido o Grande Prêmio, não tinha vencido nenhuma corrida em Nürburgring. Mas quando o Emerson sugeriu, ele conseguiu pensar em perspectiva e olhar, cara, ele ainda não atende nenhum dos critérios, mas esse garoto tende a ser campeão ou multicampeão. Então ele ainda não é, mas a tendência é que a participação dele engrandeça essa corrida no futuro. Eu escrevi em 21, o Max ainda não era campeão do mundo, mas eu falei, a gente está vendo uma batalha entre 2 multicampeões do mundo. Só que um ainda não foi campeão. Que era essencialmente isso. Você olhava para o Max e falava, bom, ele ainda não venceu o título, mas ele vai ser multicampeão. A gente está vendo aqui uma batalha entre multicampeões, sendo que um ainda não concretizou isso, mas é evidente que era disso que se tratava. Foi uma passagem de bastão e foi muito interessante. Foi um momento em que é muito bom quando você tem pilotos do nível de Hamilton e Verstappen, sobretudo Hamilton, nesse regulamento, no qual ele se sentia muita vontade para conversava bem com o carro, para poder botar toda a categoria, a classe dele em pista, né? E 2 equipes diferentes. Então, é uma batalha, foi a grande batalha que a gente teve recentemente, de conseguir ter 2 pilotos em situações muito próximas de desempenho de equipamento, e 2 pilotos de quilate muito parecido, né? O Max, ele olhava para o Hamilton olho no olho, né? Apesar do Hamilton já ter tantos títulos mundiais e ele tá assim, com números muito inferiores naquele período, você via que pedigree ele tinha, né? E em várias situações até considera que ele seja superior ao Hamilton. Então foi um campeonato realmente muito, muito interessante, uma batalha muito rica, e a gente teve Brasil, foi uma corrida muito forte, né? Muito interessante, por mais que o Hamilton tivesse foi uma grande atuação do Hamilton, mas ele estava com aquele motor canhão, né? E ainda assim o Max o enfrentou. Agora, Estados Unidos, eu fiz essa corrida, essa coluna, né, no GP Total, e eu tratei ela como um breakpoint do tênis, porque era uma corrida que teoricamente o Lewis deveria vencer, teoricamente.
Ele sempre foi muito forte no Texas, sempre foi muito forte no Circuito das Américas, o Hamilton. Assim como o Mark Marques, né? Sempre foi uma pista que escolheu seus pilotos e o Hamilton andava muito bem lá. Então eu não esperava que o Max fosse vencer essa corrida e ele venceu e venceu na pista. E assim, a gente que fala, para todo mundo que fala em ultrapassagem, que mede qualidade das corridas por ultrapassagens, né? Eles batalharam sem ultrapassagem. Pelo menos nenhuma ultrapassagem deles me marcou. O que eu lembro do Max fugindo do Hamilton a corrida inteira e os dois andando no limite a prova inteira. Isso me marcou muito. Foi uma corrida que não teve ultrapassagem na briga principal, mas que foi uma corrida de verdade, uma corrida dois pilotos tirando tudo do equipamento e batalhando no nível mais alto um contra o outro, como você espera de multicampeões. Então, é uma prova que para mim foi uma das melhores que eu já vi na minha vida. Essa foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Me lembra muito Japão 89, dois pilotos andando no limite do início ao fim, e não precisou de ultrapassagem para ser uma corrida antológica. Para mim, uma das maiores que eu já vi na minha vida, com certeza. Eles botaram o sarrafo e lá em abriram cima. 42 segundos para o Sérgio Pérez na terceira colocação. Foi também uma dessas corridas em que eles simplesmente sumiram. Né? Eles colocaram o sarrafo lá em cima. Em 2021, como um todo, eles botaram o sarrafo muito lá em cima. Teve a Arábia Saudita, teve Catar também, que eles desapareceram na frente dos demais. E, lógico, tudo isso acabou culminando com toda aquela tensão de Abu Dhabi 21, né? Estou aqui na lista, mas talvez os Estados Unidos represente melhor essa disputa. Uma disputa de dois caras absolutamente focados em derrotar o outro. Não tinha mais, os outros 18 pilotos eram totalmente inexistentes, eles só olhavam um para o outro no nível, um sarrafo, como o Márcio falou. Ele tem que voltar a 89 para a gente lembrar de dois pilotos tão gigantes, olhando um nos olhos dos outros, querendo derrotar. Não importa o que eu fiz, que os demais não importavam, era só aquele rival. É o tipo de pega que eles somem na frente. O Rindt contra o Stewart em 69 Silverstone. São exemplos que você pega, são dois caras que começam a se engalfinhar, só que eles vão para uma outra dimensão e acabam produzindo corridas incríveis, como foi essa de Austin, que a gente estava ali vendo justamente a grande sobreposição de prime entre o Lewis Hamilton, que vinha de multicampeonatos, com o Max Verstappen, que estava ali desde 2019 mirando o topo da montanha. Isso aí foi preconizado dentro das crônicas do GP Total. A gente antecipou essa jogada, que realmente o Max ele não estava olhando para os seus pares, ele estava olhando para cima, mirando para cima, e isso acabou se concretizando em 2021. Veja, por exemplo, a batalha de Silverstone foi incrível até eles se baterem. A partir dali, aquilo ali baixou, né? Aquilo ali saiu do... O que torna muito especial, Lucas e João, é que assim, é uma corrida que, se você pensar nas maiores atuações do Hamilton em pista seca, as maiores atuações do Max, eles não podiam ser melhores do que foram nessa corrida. Eles não podiam andar mais do que andaram. Então, quando você tem dois pilotos desse quilate, no mesmo dia fazendo algumas das melhores atuações da vida deles, você tem um clássico. Você tem um clássico, né? Você tem quando não é só um piloto que fez uma obra-prima, mas você tem mais de um piloto que está tendo uma atuação que está entre as melhores da vida dele. Isso é o que eu te falo, assim, você pensa em Japão 89, tanto a Ayrton quanto o Prost tiveram provavelmente melhores atuações da vida deles ali em pista seca. Se não foi, tá no nível, né? Então, Estados Unidos 2021 é a mesma coisa, assim, eles estão, você pode pensar em outras corridas que você goste mais, mas dificilmente eles poderiam ter andado mais do que andaram. Então, tá entre as melhores atuações de Hamilton, tá entre as melhores atuações do Max, no mesmo dia, com equipamento parecido. Então, você tem o melhor dos cenários, a tempestade perfeita, você tem um clássico, né? E muita gente não percebe, porque não teve muita ultrapassagem, mas olha essa corrida com atenção. Olha essa corrida com atenção, você vai ver dois racers, dois caras botando tudo que sabem, dois pilotos do maior gabarito, colocando tudo que sabem em pista, tentando bater um ao outro, faca nos dentes do início ao fim. Isso não é ultrapassagem 50 por hora, trocando. Isso é corrida. Vamos entrar num ponto que é muito importante. Grandes batalhas não necessariamente envolvem grandes ultrapassagens, ou envolvem qualquer ultrapassagem. Tá?
que é uma coisa que, aparentemente, não se leva em conta hoje em dia. Tá? A gente está vivendo uma crise enorme na Fórmula 1 2026 justamente por causa disso. As ultrapassagens foram banalizadas a partir de 2011, com o advento do DRS hoje, com essa história de ter que lidar com baterias mortas no meio da reta. Isso aí ficou ainda mais complicado, porque se chegou ao momento em que você ultrapassa até sem querer. Então, isso revela muito do que é a Fórmula 1 de hoje, 2026, e revela muito também dos criadores dos regulamentos e o que eles almejam para a categoria, coisas das quais a gente obviamente não concorda. Falamos número 10, falamos número 9, vamos ao número 8, que é um clássico. Para mim, a maior vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1, ele com todas as suas vitórias, toda aquela pilha imensa de vitórias dele na categoria. A minha favorita continua sendo o Silverstone 2008. Uma corrida que não deve nada em termos de desempenho para uma Portugal 85 ou uma Barcelona 96. Está entre as grandes exibições de um piloto em uma corrida inteiramente disputada na chuva. A gente lembra, claro, muito das rodadas do Massa, a gente até pega no pé dele, mas aquele dia estava muito, muito complicado para todo mundo, e Lewis Hamilton parecia não se abalar com nada daquilo, e teve realmente uma vitória maiúscula. Com certeza. Ele considerava, né, até Brasil 21, ele considerava essa a maior vitória da vida dele. Né? Ele próprio considerava. E assim, eu fiquei muito em dúvida, vou passar a bola para você, João, mas eu fiquei muito em dúvida entre essa e China 2006, e Hungria 2006, na hora de fechar minha lista. E acabei indo com essa porque, assim, tava muito molhado, e tinha poça no meio da pista, tava difícil. A gente, como o Lucas falou, a gente virou folclore falar das rodadas do Massa, mas assim, teve algumas que ele rodou na reta, aquaplanando, quer dizer, estava realmente muito molhado. Foi uma excelente atuação do Barrichello também, assim como lá em Donington Park, o Ayrton foi a estrela, fez aquela corridaça, o Rubinho, você olhar, fez uma corrida magnífica, ele fez de novo outra corrida magnífica com o carro da Honda aí nesse dia, para terminar no pódio, uma classe do Barrichello no molhado, né, e uma atuação realmente fabulosa do Hamilton, uma obra-prima. Então, não foi, como a gente falou agora dos Estados Unidos 21, de dois pilotos tendo atuações brilhantes, mas assim, foi realmente uma corrida enorme do Hamilton num dia que estava muito molhado, muito traiçoeiro, muito escorregadio. Então, merece estar na lista, com certeza. Sim, eu ia falar justamente do Rubinho, né? O Rubinho novamente aparecendo aqui, a gente falou um pouco do Rubens. Ele fez uma bate-corrida, ele está com um carro, um Honda. Em 2007 tinha aquela pintura planeta Terra, mas o carro era horrível. Em 2008 também não era um carro bom, e a Honda que depois abandonaria a Fórmula 1 e criou a Brau em 2009, e o Rubens chegou em terceiro lugar. O terceiro foi segundo, agora fiquei na dúvida que foi mais de um minuto atrás do Hamilton. Isso, 1 minuto e 8 atrás do Hamilton. Isso mostra o quanto o desempenho do Hamilton foi cachapante esse dia. Isso. E você olhar bem nessa foto, já está até fazendo um pouquinho de sol, marca peixe muito molhada, porque teve momentos que não tivemos bandeira vermelha, bem como hoje, teve só a entrada de safety car nesse dia, bem rapidamente, mas teve momentos que a pista estava encharcada mesmo, e o Lewis desfilou nesse dia, foi uma boa corrida, segundo ano dele na Fórmula 1 apenas, né, bem lembrar. Ele estava demonstrando que ele estava vindo alguém muito especial ali. Então, apesar de a gente pega um pouco no pé dele em alguns aspectos, mas em termos de habilidade e velocidade, a gente não pode fechar os olhos e ver que ele é um bate-piloto. E essa corrida foi um exemplo. Ele pode deixar essa corrida como uma das suas obras-primas. Vamos ao próximo GP. Falamos 10, 9, 8, vamos para o número 7. E a gente volta à questão de que nem sempre grandes corridas têm grandes ultrapassagens. Estamos falando
do 7º lugar, o Grande Prêmio de San Marino de 2005. Tá? Que batalha, senhores, que batalha. Eu me lembro só, sem passar pedindo, antes de você, eu me lembro que as últimas voltas eu assisti de pé. Sim, é isso aí. É porque assim, o que acontece, amigos, a gente valoriza muito pouco a defesa de posição, né? Valoriza-se muito a ultrapassagem, não importa se é uma ultrapassagem fake, né? Uma ultrapassagem que apertou um botão e passou, e não se valoriza a defesa de posição. Nesse dia o Schumacher fez provavelmente o stint mais impressionante para mim, da vida dele, pelo menos sobretudo em pista seca. O Schumacher, vamos lembrar, 2005, um regulamento bem esdrúxulo, foi esdrúxulo na classificação, que você fazia 2 voltas, uma no sábado, outra no domingo de manhã, começou assim, depois foi abandonado, né, um somatório de 2 voltas, uma coisa medonha, e aquela coisa de você fazer um pit stop obrigatório para abastecer, mas tendo que manter o mesmo pneu, enfim, tristeza. Mas, e a Ferrari não se adaptou. O Schumacher, geralmente, ele não rendia tão bem quando ele não tinha muitos pneus para poder usar ao longo da corrida, né? Você olha o desempenho dele a partir de 94, 92, 93, ele já era um top driver, mas estava muito abaixo. Era presa fácil para o Senna e para o Prost. Mas a partir de 94, com reabastecimento, com vários pneus, sem ter que economizar pneu, sem ter que economizar combustível, o pace dele era tão forte quanto de qualquer um. Era um Panzer, né? Era um cara muito forte nessas circunstâncias. Em 2005 ele cai muito, e a Ferrari cai muito com essa questão do pneu ter que durar a corrida inteira. Eu lembro que ele vai fazer uma grande volta na Hungria, foi a pole na Hungria, se eu não estou enganado, com uma grande volta, mas assim, não teve grandes momentos no ano. Mas em San Marino ele teve muito perto de fazer uma Alemanha 57 do Fangio. Fazer uma corrida assim, que seria provavelmente a obra-prima dele, sobretudo em pista seca. Andou demais nesse dia, andou realmente muito, alcançou o Alonso num ritmo muito forte, e aí foi outro embate de titãs, né? Foi, como a gente viu ali, Hamilton e Verstappen batendo de frente. Schumacher e Alonso foi outra das grandes rivalidades que a gente viu nesse período do GP Total. 2 pilotos também que se olhavam no olho. O Alonso não intimidava para o Schumacher, e você via a mesma coisa. Um piloto já heptacampeão disputando com um piloto que ainda não tinha vencido o título, mas você olhava, você via que era disputa de 2 multicampeões. E eu até vou dizer, o Alonso tem 2 títulos mundiais, mas guiou para mais do que isso. Muitas vezes administrou muito mal a carreira, enfim, mas em termos de pilotagem, 2012 dele é uma das maiores campanhas que eu já vi um piloto fazer ao longo da temporada. Não foi campeão, mas está entre, se você for listar as maiores campanhas de um piloto no campeonato mundial, alguns pilotos que foram segundo colocado no campeonato, terceiro colocado, vão automaticamente estar nessa lista. O Alonso, eu considero 2012 provavelmente a maior temporada dele. E esse dia foi isso, quer dizer, o Schumacher vinha fazendo uma obra-prima, e o Alonso não deixou ele assinar essa obra-prima, né? Ele fez uma corrida magnífica, o Schumacher, e o Alonso segurou ele com a autoridade de quem era um piloto que estava chegando para ser campeão do mundo. De fato, foi campeão do mundo em 2005. Um piloto que não baixava Cristo. Importante lembrar que o Raikkonen estava na frente quando quebrou. O Raikkonen já estava andando muito bem em 2005, o Raikkonen e McLaren, mas foi uma belíssima batalha que não teve ultrapassagem, que ia se repetir em 2006 em posições inversas. O Alonso, perseguindo o Schumacher, também não teve ultrapassagem, muito em razão de San Marino, que Imola já era uma pista de difícil ultrapassagem nessa altura, para os carros de Fórmula 1, mas para mim não fez falta nenhuma. Eu prefiro isso, prefiro que o piloto que está à frente tenha a chance de se defender e eventualmente tenha uma grande ultrapassagem, com méritos, ou então que não tenha, que o piloto da frente consiga se defender. Prefiro isso 1000 vezes do que a gente ver essa disputa de 10, 15 voltas, do que o cara chegar, apertar um botãozinho e pronto, passou, e aí segue embora, vai embora. Se a batalha que era para ser uma batalha feroz, gigantesca, durar aí, 2, 3 curvas, eu não troco. Prefiro essa batalha que a gente, como o João falou, a gente viu em pé, né? Eu estava em Vitória, não vou esquecer disso, estava na casa de uma ex-namorada em Vitória, vendo essa corrida, e também muito, muito empolgado com o que eu estava vendo, porque o Schumacher chegou realmente com muita força, e o Alonso segurou com muita autoridade. Falei muito disso para vocês aí, mas é isso. A ultrapassagem aconteceu ou não, faz parte. Quem está na frente tem que ter condição de se defender. E o Alonso defendeu com muita autoridade nesse dia. O que eu ia falar é só
complementando, que ele também foi meio como batizado de fogo para o Alonso, né? O pessoal ainda olhava assim, o Fernando Alonso como um cara muito talentoso, muito rápido, ele já tinha vencido corrido nesse ano, acho que até liderava o campeonato nesse momento, mas o Schumacher ainda era a grande referência da Fórmula 1 naquele momento. E como o Schumacher ele não vinha fazendo um bom ano, como o Márcio falou, né? Ele não vinha andando bem, a Ferrari não se adaptou a essa história de pneu para durar a corrida inteira. E quando ele fez aquela parada e foi para cima de todo mundo, ele ultrapassou o Bottas na pista, não lembrado, ultrapassou o Bottas na variante alta, e começou a chegar, eu me lembro que a torcida indo para cima, estou pensando, né, vai passar o Alonso de passagem, e o Alonso, e outro detalhe, o Alonso em nenhum momento deu uma fechada muito criminosa, ele foi muito preciso, não, muito ali certeiro. foi tudo no fair play. Foi tudo no fair play. Não teve nenhum lance de... Inclusive, teve um momento muito interessante que o Alonso, quando ele viu o grupo de retardatários, ele meio que tirou o pé, ele não vai meio que conseguir ultrapassar aqui, mas vou tirar o pé para pegar ele num lugar bom. Então, foi um batizado de fogo para o Alonso. Então, pensou, esse cara aqui, ele é muito diferente. Então, foi naquela corrida. E dizem também, isso aí ele também é um folclore, diz que o Schumacher percebeu, acho que está chegando a hora de pendurar o capacete, já tem um cara aqui que vai me derrotar. O Schumacher ficou até 2006, depois voltou, mas voltou para outro diferente, em outro momento, e depois ele se aposentaria definitivamente em 2012. Eu vou polemizar aqui, sem necessidade, não vou me expor sem necessidade, vou polemizar sem necessidade. Sempre gostei mais do Alonso que do Schumacher. Sempre, tem a ver com esses... Sei que eu sou minoria no mundo, mas, cara, o Alonso, desse período, o cara me enchia os olhos, cara. Como eu gostava de ver a pilotagem do Alonso, e sempre gostei mais. Eu tenho muito respeito pelo Schumacher, mas sempre gostei mais da pilotagem do Alonso. Alguma coisa que eu não sei dizer direito o que é, mas estou me expondo aqui sem necessidade, podem jogar tomate, eu sei, mas sempre gostei mais da pilotagem do Alonso do que do Schumacher. Pronto, me expus sem necessidade nenhuma. Vamos ao próximo, então, da lista, nossa corrida número 6, que é uma baita vitória de Rubens Barrichello. Estamos falando de Silverstone 2003. Maior vitória de Barrichello, injustamente colocada. Não, é a corrida do Padre Maluco, etc. Sabe, o pessoal lembra mais disso do que da pilotagem. O Barrichello pilotou demais esse dia, tá? Numa temporada que teve grandes corridas, a gente acabou de falar sobre isso, e uma corrida em que ele realmente pilotou demais. Eu não sei se o Barrichello considera essa a sua melhor vitória, mas é interessante realmente constatar que o Barrichello, quando ele vence, são vitórias realmente especiais, de muito mérito. E Silverstone 2003 foi um desses momentos em que o Schumacher estava perdido no fim de semana, assim como foi o fim de semana de Suzuka, que eu já mencionei aqui no programa, que foi o final, foi o desfecho da temporada 2003. Se o Rubinho não ganha Suzuka, o Schumacher não é campeão. Tá? E essa foi uma vitória em que o Barrichello estava num dia absolutamente iluminado. Ele andou muito bem nesse dia. Essa, para mim, era uma das obrigatórias. O João não votou nela e acabou não sendo uma dos top 5, mas para mim era uma das obrigatórias, porque foi uma corridaça. Não só pelo Barrichello, mas o Raikkonen andou muito bem nesse dia, e o Rubinho se sobrepôs a ele. Então, foram duas grandes atuações. Montoya também andou muito bem. O Rubinho não está no Montoya de respeito. No Ralf também, né? O Rubinho também fez uma passagem no Ralf. Acho que o Montoya foi até a disputa de primeira posição, se não me engano. Ele andou muito, o Barrichello. E assim, tem uma história, né? Que ele geralmente dizia qual era o melhor pneu, e a equipe pegava o melhor pneu e dava pro Schumacher, né? E nessa daí o Rubinho gostou tanto do pneu que ele falou que ia escolher um outro. E aí deram esse outro pro Schumacher, e ele já tinha percebido o modus operandi da Ferrari. Para mim é a vitória favorita dele. Assim, claro que a Alemanha 2000 tem alguma coisa de místico ali, tem alguma coisa de sobrenatural. Ele andou muito, não estou dizendo que não,
mas essa corrida ele se impôs na pista, cara, de um jeito arrepiante. Uma corrida, se Barrichello fosse sempre isso, pô, tinha sido multicampeão com facilidade. Andou demais nesse dia, o Cristiano da Mata andou muito nesse dia. Andou muito bem, foi, no meu entendimento, provavelmente uma corrida do Cristiano da Mata na Fórmula 1. O Raikkonen andou muito bem. O Cristiano liderou por um bom tempo, né, várias voltas na liderança. E o Rubinho andou demais. Então, assim, tem a invasão de pista, claro. Se alguém invadir pista, você já sabe que a vitória do Barrichello, mesmo hoje em dia, se alguém invadir pista, o Barrichello vai dar um jeito de aparecer lá para ganhar a corrida, porque foi assim na Alemanha em 2000. É certeza. Né? Foi essa brincadeira mesmo. Essa brincadeira, eu só brincava. Mas ele andou demais nesse dia, uma corrida assim com muitas ultrapassagens, e o interessante foi que o Raikkonen estava andando muito e o Barrichello o alcançou e ultrapassou para conquistar a vitória. Então não teve aquela de pit stop, houve uma batalha direta entre os dois pela vitória, e o Raikkonen estava fazendo realmente uma corrida muito impressionante, assim, visualmente o Raikkonen me ganhou nesse dia, porque em 2002 eu achei que ele foi promovido antes da hora. Eu não gostei muito dele em 2002 na McLaren, mas nesse dia o Raikkonen me ganhou. Foi o dia que eu olhei e falei, cara, esse piloto ele tem alguma coisa especial. A tocada muito agressiva, uma tocada, tinha uma agressividade na tocada do Raikkonen nesse início de carreira, e era muito impressionante. Eu não vi tanto isso em 2002, mas em 2003 eu vi, 2004, 2005 sobretudo, 2006 que o João falou, o Raikkonen também andou muito bem. Era uma tocada inspirada, e ele estava pilotando de maneira muito agressiva nesse dia em Silverstone, e o Barrichello se impôs a ele, se impôs ao Ralf, se impôs ao Montoya, se impôs a todo mundo. Ele veio passando e ganhou na pista. E ultrapassagens, gente, olha só, não tinha DRS. Ultrapassagens que muitas vezes você entrava em disputa 3 curvas para conseguir passar lá na frente. Você obrigava o piloto da frente, lembra muito de Monza 86, o Piquet com o Mansell, que ele obriga o Mansell a adotar uma postura defensiva na chicane, o Mansell faz a postura defensiva, sai mal e o Nelson passa na curva grande. É a mesma coisa, é gato e rato. Ultrapassagem que você tinha que construir, não era só tirar e passar. Acontecia, às vezes você carregar mais velocidade numa curva e tirar e passar, mas na maior parte das vezes você tinha que botar o piloto da frente em postura defensiva e ir ganhando velocidade aos poucos para conseguir sair mais forte numa curva e fazer a ultrapassagem. Isso a gente viu aos borbotões nessa corrida. Muitas vezes, mesmo em disputas de posições mais para baixo, você via pilotos ultrapassando assim. Então, isso é o que para mim, e eu vou falar isso de novo quando a gente chegar numa na nossa frente, não vou dar spoiler, isso para mim é o que a Fórmula 1 deveria ser. Pilotos entrando em disputa direta e tendo que disputar 2, 3 curvas para poder fazer uma ultrapassagem. E concluir essa ultrapassagem, mas construindo ela. A gente vai lembrar, vocês vão lembrar melhor do que eu, uma ultrapassagem que o Rubinho fez sobre o Ralf Schumacher em San Marino, não lembro se foi 2003 também. 2003. Quando ele ultrapassa, você vê ele vibrando. Ele foi vibrando em 2003. Foi outra ultrapassagem que ele construiu ao longo de 3 ou 4 curvas para fazer aquela ultrapassagem. Isso é uma ultrapassagem que eu valorizo. Não precisa ter muitas, mas precisa ter pistas que permitam esse tipo de coisa, que o piloto que seja arrojado e freia mais tarde, bota outra em defesa, quem está na frente faz uma trajetória pior e você consegue concretizar a ultrapassagem, sempre respeitando o espaço um do outro. Isso é o que eu quero ver. Então, para mim, Grã-Bretanha 2003 é um clássico, e no meu entendimento a maior vitória de Barrichello é a que eu mais gosto, pelo menos. Como o Lucas falou, teve outras, em 2004, mesmo em 2009 ele teve 2 grandes vitórias em Valência e Monza também, claro, Alemanha 2000, mas Suzuka 2003, Barrichello tem grandes atuações. França 99, que ele não venceu, mas corridaça que ele fez aquele dia. Tem várias grandes atuações. Se pegar as maiores atuações de Barrichello, eu tenho coisas maravilhosas. Mas essa, para mim, se eu tivesse que dizer uma, provavelmente seria essa. Obra-prima, corridaça, e uma corridaça do Raikkonen também, corridaça do Cristiano da Mata. Enfim, no meu entendimento, uma corrida que não tem como estar fora do top 10. Rapidamente, só para a gente passar para a próxima corrida, a gente fala aqui do Rubinho, pena que essas exibições, infelizmente, é mais a exceção do que a regra, né? Por isso que talvez o Rubinho não tenha tido títulos. Né? Eu até recomendo aqui, quem quiser depois ver, eu escrevi uma corrida quando o Rubens se aposentou, Rubens no plural.
porque eram vários Rubens, né? Para mim é apropriado que o nome dele seja no plural. A maior parte da carreira dele foi de uma eficiência discreta. Ele sempre, um piloto de poucos erros, um piloto de classe, um piloto provavelmente com um carro bem acertado. Ele era eficiente, mas ele teve vários momentos em que o racecraft dele foi prejudicado. É claro que ele não correu com o Schumacher em condições iguais, mas também não tem como reclamar tanto disso, porque se ele se sobrepusesse, né, não justificaria a situação. Então, eu concordo quando ele diz que a diferença do Schumacher para ele não era tão grande quanto parecia no fim das contas, porque o contexto era diferente dentro da própria equipe, claro. Mas ele realmente muitas vezes ele não pilotou dessa forma, como ele pilotou aí. Eu concordo com o João, por mais que ele tenha sido discretamente eficiente uma parte das vezes, ele teve momentos muito mais baixos e se ele pilotasse sempre assim, pô, seria maravilhoso. Classe ele tinha, talento ele tinha, mas nem sempre estava nesses dias aí, né? E chegamos ao nosso top 5. Chegamos às nossas 5 vacas sagradas, aquelas que a gente não demorou muito para colocar nesse top 10. Foi consenso rápido. Tá? E começando com... Que vitória, gente. Popular Win. Fernando Alonso, Valência 2012. Que exibição do Alonso. Fica até difícil dizer que o Alonso tenha tido alguma melhor que essa. Tá? A gente mencionou Malásia 2012, a gente falou do próprio campeonato dele de 2012, que foi uma baita campanha, né? Ficou por muito pouco realmente de vencer, ele vencendo na consistência, vencendo quando não se achava que ele pudesse vencer, e o próprio Valência 2012 foi assim, né? Que foi o Grande Prêmio da Europa, era a primeira visita da Fórmula 1 nesse circuito urbano de Valência. Alonso mal posicionado para o Qualify, tá? Ele foi só 11º do grid e acabou fazendo uma exibição de gala total e absoluta, com o seguinte detalhe histórico também, que acabou sendo o último pódio do Michael Schumacher, tá? Ou seja, uma corrida absolutamente memorável e que é difícil dizer que o Alonso, dentro de grandes desempenhos dele, tenha conseguido alguma coisa mais incrível do que essa corrida. Vai lá, João. Não, levantou o dedo aqui, Lucas, eu estava vendo aqui que essa corrida, na verdade, foi a última em Valência. Foi a perdão. 2008, foi até 2012. Isso, perdão. E foi a última porque a Espanha passava por um momento, a Espanha por um momento bem complicado financeiramente, economicamente, e essa foi a coisa, por isso surgiu muito pela popularidade do Alonso. Havia a Alonso Mania quando ele surgiu em 2000, antes de merecer campeão, em 2003, 2004, a Espanha começou a ver Fórmula 1 como nunca tinha visto antes, e foi criar esse circuito. É um circuitinho até meio, mais ou menos, vamos dizer assim. E o Alonso, ele ficou no Q2, numa classificação bem apertada, e isso ele acabou dando uma vantagem para ele, porque tinha mais pneus novos, isso acabou ajudando na evolução dele. O Vettel já estava se consolidando como o melhor conjunto com a Red Bull, teve problemas, quebrou, mas o Alonso foi ultrapassando todo mundo. Foi uma baita corrida, e vocês estão vendo aí que na comemoração, ele para o carro com a bandeira da Espanha na mão, depois ele volta de carona, Interlagos 93 Feelings, a gente estava conversando, até brinquei, que ele vai de carona e chora no pódio. O Alonso é sempre o cara mais frio, nas comemorações dele ele estava muito emotivo, então foi pelo todo o contexto também, além da baita corrida que ele fez, ele saiu de 11º para primeiro, você não ultrapassou o Vettel, que, como eu falei, quebrou. Mas, fora isso, ele fez teve todo o contexto da Espanha, todos os problemas, e foi um pódio bem, bem pesado. Raikkonen em segundo, Raikkonen era uma das grandes estrelas da época, e Schumacher no seu último pódio, terceiro. Então, vocês somar aí, tem 10 títulos mundiais desse pódio de Valência, na última vez que a Valência recebeu o Grande Prêmio de Fórmula 1. Grande corrida, vitória popular win, como o Lucas falou, e talvez sejam as vitórias favoritas do Alonso
até pelo contexto, como eu falei, na Espanha, uma Espanha em dificuldade, ele deu alegria para o povo espanhol, como diria o filósofo Davi Luiz. Triste lembrança. O Marcel apontou muito bem assim que na China, em 2006, ele faz uma recuperação absurda. Os tempos de volta dele na chuva é uma coisa assim alucinante, um dos maiores instintos da história da Fórmula 1. A primeira volta dele na Hungria, em 2006, também é magnífica, é uma das maiores da história também. O Alonso tem grandes momentos, né? Mas essa vitória provavelmente é a maior vitória da vida dele, realmente. E ele andou muito, e com o carro que ele fez, ele pegou esse carro pelo pescoço e fez o carro andar, né? A equipe errou no projeto totalmente, mas ele estava arrancando tanto desempenho desse carro que ele mobilizou a equipe, né? E o carro foi melhorando ao longo do ano. No final do ano o carro não era a draga que era no início, mas muito em razão da liderança do Alonso de fazer a equipe acreditar. Ele realmente faz uma temporada fenomenal em 2012, que teve, como eu falei, Malásia, para mim uma das minhas corridas favoritas dele. Se não fosse no mesmo ano, provavelmente eu teria votado nela para estar nessa lista, mas essa representa bem Malásia, né? Sérgio Pérez, né? Grande coisa de Sérgio Pérez, ele ali que ele surgiu, o Sérgio Pérez. Sim, foi uma. O Pérez estava liderando, o Alonso passa ele para vencer, né? Não, ele estava em segundo e estava atrás do Alonso, aplanando do Alonso, e na última volta ele sai, estava chovendo, ele sai. Ele dá uma escorregada e desiste de atacar o Alonso. Isso. Mas enfim, foi uma grande corrida do Alonso, do Pérez lá na Malásia, e essa acho que foi o ponto alto dessa campanha do Alonso em 2012, que foi, como eu falei, uma das maiores campanhas que eu vi alguém fazer. Esse é o ponto alto. Então, realmente uma vitória sensacional, e tinha que estar nesse top 10, não tem como não estar presente aí. Vamos para a próxima. Próxima também um grande clássico. Todo mundo pode, inclusive, apontar como GP favorito desses últimos 25 anos. A gente entende quem coloca dessa forma. A gente está falando de Canadá 2011, Jenson Button. Ele que já tinha tido ótimas performances na chuva, própria Hungria 2006, que é uma corrida que a gente vai e volta, a gente está citando aqui, foi a primeira vitória dele. Ele já tinha feito uma corrida incrível na Austrália em 2010 também, que ele tinha sido o primeiro a trocar para pneu seco, ganhou uma vantagem enorme em cima de todo mundo, né? Teve o feeling de fazer, mas essa corrida foi uma epopeia, até por causa da própria duração dela. Às vezes que o próprio Button caiu para último, ele foi penalizado durante a corrida e ainda venceu no último lance ali, junto com o Sebastian Vettel. Vettel hesita, erra, ele assume a liderança, né? Se vocês pegarem o chart da corrida, volta a volta, é uma insanidade essa corrida, e uma enorme exibição de um Jenson Button que amadureceu demais nessa fase McLaren. Ele tinha um feeling, uma pilotagem muito interessante, a ponto de, em 2011, ele ter sido vice, ter somado mais pontos que o Lewis Hamilton, tá? O que prova que ele tinha, sim, uma grande eficiência, era um grande piloto que teve essa grande fase de 2010, 2011, em que muitas vezes ele conseguia arrancar desempenhos que outros não tinham, justamente por causa de seu estilo de pilotagem. Ele estava o mais Prost possível nesses anos de McLaren, e isso foi muito interessante, e essa é uma das provas, claro, mais memoráveis por todos os acontecimentos envolvendo ela. A própria batida que o Hamilton deu nele, o Hamilton estava absolutamente fora da casinha aquele dia. Muita coisa acontecendo numa prova que foi muito longa por causa das interrupções e todo o drama que se desenvolveu pela pista molhada, pelos acidentes, pelas ocorrências e pelo próprio final, em que ele se lançou ali numa última batalha contra o Vettel. O Vettel errou e ele, de último momento, vence a corrida depois de ter ficado na última posição entre os carros que estavam na pista. Então, realmente, uma corrida absolutamente memorável. E na volta 40, se Lucas, considerar como favorita, pode, porque foi uma corridaça. Na volta 40 de 70, na volta 40 ele era o 21º e último. E na volta 70 ele era o primeiro.
Então, assim, o Button, ele se provou campeão, de fato, na McLaren, né? Ele foi campeão de maneira tanto circunstancial em 2009. Acho que no momento em que o Barrichello encontrou a situação do freio lá, se tornou um piloto melhor do que ele na segunda metade de 2009. Mas o Button mostrou a classe dele e justificou o título mundial dele pelo que andou na McLaren, no meu entendimento, nos anos seguintes. Andou muito bem e, assim, em termos de sensibilidade, para identificar o momento em que um pneu, uma transição climática, um pneu já era melhor do que o outro, é inigualável. Ele tinha essa sensibilidade muito grande, ganhou muitas provas, assim, até no Brasil ele ganhou assim. Então, foi na muita chuva. Eu conversei com ele. Corridaça Interlagos, mais uma vez falando das corridaças Interlagos, exatamente. Eu tive a chance de entrevistar ele em 2024, o Lucas estava comigo, inclusive, e ele lembrou essa prova para mim. Eu não perguntei sobre ela, estava falando sobre essa característica dele, e ele lembrou essa vitória na conversa que eu tive com ele lá em Interlagos em 2024 no WEC. E assim, foi realmente uma grande atuação. O erro do Vettel no final, a pista estava sempre escorregadinha, foi uma daquelas coisas que testou os pilotos, que chove, seca, e Canadá tem muito isso, e aí seca só no trilho, então você tem que volta e meia frear com 2 rodas no molhado, 2 rodas no seco. É o tipo de situação que o piloto trabalha, né? O piloto justifica o salário nessas corridas ali em Montreal. Vimos algumas assim em 90, por exemplo, né? 89, enfim, houve algumas corridas em Montreal assim que o piloto é uma pista traiçoeira quando chove, né? E a impressão que eu tenho é que o que ele fez ali foi tão especial que tinha que vencer, sabe? Não dava para chegar em segundo, não dava. O Vettel até controla, ele escorrega, ele consegue controlar o carro de volta, até bonita a controlada dele, mas não tinha, igual o que o Nelson fez em Adelaide 90. O Ayrton acaba saindo da pista, volta 62 lá, ele já estava meio sem freio, quase batendo para trás na volta anterior, mas parece que estava escrito. O Nelson fazendo aquela corrida, ele tinha que vencer aquela prova, não tinha como não vencer. Né? Tem corridas que, assim, parece que está escrito. Foi o caso de Valência 2012 também, que o Vettel acaba quebrando. A corrida era do Alonso, né? Essa daí era do Button. A história era muito forte para outro piloto vencer. Né? A vir de último para primeiro em 30 voltas, assim, com a pista nessas condições, foi realmente uma grande vitória. Teve toque com Hamilton, né? Teve toque com Alonso também, mas foi uma grande atuação do Button e uma corrida como um todo, uma corrida sensacional, que teve essa coisa de ser decidida nas últimas curvas, né? Então eleva a corrida depois de 4 mais horas, ainda. Né? Uma corrida durou 4 horas, teve uma bandeira vermelha, começou chovendo, aí depois com o temporal a pista ficou. Eu me lembro que eu estava contando as horas, eu vi pessoal, que ia ter um Ceará e Corinthians, eu estava contando para assistir a corrida para começar o jogo, e a corrida invadiu e foi uma. Agora falar do Button, eu acho o Button um piloto assim, bom que a gente fala dele, mas eu acho que ele é um dos grandes pilotos dali nos anos 2010. E a gente estava falando aqui de anos que o cara não é campeão. O Button, para mim, o ano de 2011, em 2010 ele já tinha feito um baita ano 2010. Ele estava na luta ali pelo título, ali até as últimas corridas, depois a McLaren não estava tão forte. Mas o ano de 2011 do Button foi melhor que 2009 que ele foi campeão. Para mim é muito claro. Muito claro. 2002 também foi um baita ano dele, apesar do Hamilton já tinha dado uma recuperada. E a ida do Button para a McLaren foi um desafio, porque ele era o filho do Hamilton. Ele tinha sido campeão em 2008, tinha, entre aspas, né, botado o Alonso para fora, a McLaren vai ser a minha. E o Button foi lá com o campeão mundial e bateu de frente com o Hamilton. Então, eu acho que o Button é um piloto que a gente raramente fala dele, como, lógico, não vou dizer que ele é um gigante, um fenômeno, merece estar no top 10 da história da Fórmula 1, mas é um baita piloto. Eu sempre gostei muito do Button. Muito clássico, né? Os on-board dele era muito delicado no volante, e ele tinha essa cara desse feeling na chuva, essa parte de seco para molhado, molhado para seco, ele era. Bastava seguir o Button que ele ia se dar bem. Estamos chegando no nosso top 3 das corridas e aquele que talvez seja o desfecho mais dramático da história da Fórmula 1. Estamos falando, claro, de Interlagos 2008. A vitória de massa com título para Lewis Hamilton,
aqueles 30 e poucos segundos que mudaram o campeonato e que, literalmente, na última curva da última volta, fizeram com que o Hamilton conquistasse o primeiro de seus muitos títulos mundiais. Uma corrida muito lembrada pelo grande desempenho do Massa, pela temporada que foi de muita rivalidade entre os dois. O Massa, que não tinha tido força em 2007 para disputar o título, que acabou nas mãos do Raikkonen, também de uma forma de reviravolta, ganha a corrida, faz tudo certo na última corrida, mas naqueles últimos metros, naquele último momento, acabou sendo derrotado, todo aquele drama do box da Ferrari, enfim. A gente teve na história da Fórmula 1, a gente teve muitos grandes desfechos dramáticos, se a gente for pensar em 64, 86, mas 2008, última curva da última volta, é realmente uma coisa que traz muita intensidade. A gente, claro, não teria como fazer uma lista sem mencionar Interlagos 2008 e todo o contexto que envolve essa corrida. Mais uma vez Interlagos, né? Agora, isso é interessante, é bom, o desfecho foi um negócio impressionante. Eu me lembro que eu fui escrever, estava me tremendo ainda, vamos usar aquela corrida no blog ainda, mas não foi uma grande corrida, foi uma coisa muito tensa. Até porque o Hamilton estava com o campeonato nas mãos, mas ele ainda estava com todo o trauma da derrota de 2007. Foi muito... O Hamilton entregou a paçoca para o Raikkonen, a verdade seja dita. E havia aquela tensão. O Hamilton estava nitidamente nervoso naquele dia. Foi uma corrida que começou com chuva, e todo mundo sabe, a gente até citou aqui, quando a gente falou de Silverstone 2008, que o Massa não era um grande piloto na chuva, mas o Massa, ele tinha a mão em Interlagos, ele venceu em 2006 de forma contundente. Em 2007 só não venceu porque, para ajudar o Raikkonen a ser campeão, não, ele teria vencido em 2007 também. Em 2008 ele dominou a corrida pleno a pleno, como diria antigamente, flag to flag, mas havia uma fé na parte dele, mas havia o Hamilton. O Hamilton tinha ficado no mínimo em quarto lugar. Ele, depois que a pista secou, a corrida ficou bem estática, e o Hamilton estava em quarto lugar, relativamente tranquilo quarto lugar, quando a chuva veio nas últimas voltas, todo mundo foi aos boxes, menos a Toyota, que deixou o Timo Glock na pista, e o Hamilton voltou à pista logo à frente do Vettel, o Vettel ultrapassou, isso ele caía para a sexta posição, que daria o Massa seria campeão, mas na última volta o Glock já estava com o pneu slick justamente ali na subida do café, na junção. Ele perdeu a posição, ele cedeu a quinto lugar, mais necessário quinto lugar para o Hamilton. Desculpa, vai na conta. Ele não precisava do quarto lugar, ele precisava de um quinto lugar e estava a corrida toda em quarto, então ele estava com sobras. E o Hamilton chegou no suficiente quinto lugar para ser o campeão. E na época, eu me lembro bem que a atitude do Massa depois da corrida foi muito elogiada. Todo mundo gostou. Pô, o Massa foi um perdedor digno, né? Venceu, chorou, vibrou, tal. E alguns anos depois, né, tá toda essa história de processar a FIA, processar a Fórmula 1, processar não sei quem. E eu acho que foi um final tão legal em 2008. Lógico que o Massa perdeu, lógico que ele queria ser campeão, mas marcou um pouco, né, essa situação que o próprio Massa está fazendo. Não está ficando muito legal, mas foi um tal. A gente sempre gosta de ficar lembrando que a Fórmula 1 era muito melhor 40 anos atrás, mas às vezes quando você esquece que recentemente, nem tão recentemente, já vão completar 18 anos, a gente teve um final de campeonato apoteótico. Talvez o mais dramático da história da Fórmula 1 não foi nos 60, nem 70, nem 80, foi em 2008. E o Hamilton confirmava o que se esperava dele. Ele quase foi campeão no ano de estreia, foi campeão em 2008. Eu acho que ele não foi tão brilhante como 2007,
apesar da vitória em Silverstone, que foi uma vitória nas suas obras-primas, mas fez justiça em 2008, o Hamilton merecia, na minha visão, tem até uma série de colunas do nosso amigo Marcel Pilate no site do GP Total, falando sobre essa temporada, praticamente corrida a corrida, e eu acho que o Hamilton merecia mais, apesar da baita vitória do Massa nesse dia, final muito dramático, mas não foi apoteótico, mas a corrida em si também não foi tão emocionante. Vai, Massa. Eu queria só acrescentar que, assim, 2008, no meu entendimento, lembra um pouco 90. 90, se é para pensar, tanto a Ayrton quanto o Prost quanto o Piquet fizeram campanhas dignas de título mundial, no meu entendimento. Foram 3 pilotos que fizeram campeonato com cada um tinha em mãos. O título teria ficado em boas. A pilotagem teve qualidade de campeão mundial, vamos dizer assim. E 2008, eu diria o mesmo do Kubica, por exemplo. E para mim fez uma campanha, ele foi terceiro, mas ele fez uma campanha de campeão mundial. Venceu só ele estava na luta pelo título, acho que até as 2, 3 corridas de Interlagos ele estava lutando ali, estava ali próximo. Não sei se até Japão, enfim, ele estava na briga pelo título e pontuando muito com um carro que era bom, mas que não era tão bom quanto McLaren e Ferrari. Então, assim, no meu entendimento, o Kubica faz um ano também digno de campeão, uma temporada irrepreensível da parte dele, vencendo a corrida do Canadá, que é onde ele tinha se arrebentado no ano anterior, né, aquele acidente que é assustador, você vê os pés dele para fora do carro, depois daquela batida chocante no muro, né? Então, assim, o Massa andou muito em Interlagos, Massa andava muito bem em pista anti-horária, né? Turquia, Interlagos, ele poderia ter vencido 3 seguidos em Interlagos, como o João falou. Por alguma razão parece que ele gostava mais de fazer curva para a esquerda, né? E andou muito bem nesse dia. O Massa fez um campeonato muito digno, com que ele, no meu entendimento, ninguém olha para o Massa e vê um gênio da história do esporte. Mas ele atingiu um nível muito alto em 2008, no meu entendimento, para as ferramentas que ele tinha. Estava muito agressivo, muito rápido, fez uma pole sensacional em Singapura. A gente tinha um site de última volta na época, e o Lucas, a gente botou um título lá, que a volta foi empolgante, voltou 6 décimos, se não estou enganado. Fez uma grande volta. Massa estava pilotando bem, Massa estava com confiança, estava rápido, estava andando bem, estava tirando tudo do que ele tinha. Ele era meio selvagem, né, mas ele tinha qualidades, né? E andou muito bem nessa reta final de campeonato. Concordo com o Marcel, que o Hamilton negavelmente é mais piloto, mas o Massa andou bem, fez várias grandes corridas no ano, foi um contender justo e foi uma decisão muito, muito tensa. Quando você vê um piloto comemorando, né, a equipe comemorando, pai, família, e depois você tem que segurar aquilo ali, porque foi tenso, né? Ninguém estava percebendo ali quando o Hamilton passa o Glock na junção que o campeonato estava sendo decidido ali, né? Foi uma coisa que escapou de muita gente. Então, foi realmente um campeonato muito tenso no final, e essa corrida tinha que estar... Percebeu a evolução no Bolt. Eu me lembro que na transmissão ele percebeu no Bolt. Foi. A gente provavelmente teria colocado o Brasil 2012 se não fosse o Brasil 2008, né? Então, foram 2 decisões muito tensas, assim, Interlagos, mas 2008 é superior ainda, e foi tenso, porque teve a chuva antes da largada, que atrasou o início da prova, depois a chuva no finalzinho, o Vettel andando muito bem, o Alonso andando muito bem, o Alonso, se não me engano, chega em segundo nessa prova, que o Massa vence, o Alonso pontuou muito bem na segunda metade de 2008, o Vettel estava andando muito bem com a Toro Rosso, fez uma temporada fantástica também. Então foi um ano interessante. Eu gostei de vários momentos, de vários conjuntos de 2008. E essa prova realmente foi muito tensa. Foi muito tensa mesmo e foi por muito pouco. Né? Foi por muito pouco. E o João falou bem, assim, não quero me estender demais, prolongar demais essa corrida, mas o Massa, ele saiu dessa corrida muito grande. Lembro que eu conversei com o David Tremaine para convidar ele para escrever um artigo sobre as vitórias do Brasil e tal, e ele falou, eu gostaria de escrever sobre Brasil 2008, pela grande vitória do Massa, e ele chamou até o Massa de amigo, assim, falando comigo. E o Massa tinha o respeito de todo mundo. Aquela ovação em 2016, quando teoricamente ele estava se aposentando, né, quando volta para os boxes, tem muito a ver com o Brasil 2008, a forma como perder com classe, né, bater no peito no
no pódio, sabe? Ele ganhou todo mundo ali, e isso tem um valor, tem um peso. Ah, não foi campeão do mundo, mas, cara, você teve a tua apoteose, você perder com honra, isso é muito importante, isso tem muito a ver com, a gente falou daquele padre maluco que invadiu lá o GP da Grã-Bretanha de 2003, a gente pode lembrar que ele segurou, a mesma pessoa segurou o Vanderlei Cordeiro lá na Maratona 2004, né, de Atenas, na Olimpíada, e o Vanderlei acabou perdendo, quebrou o ritmo dele, ele estava liderando, não sei se ia ganhar medalha de ouro, a gente não tem como dizer, mas ele estava liderando a maratona, e perdeu totalmente o ritmo ali, perdeu alguns segundos, acabou chegando em terceiro, e nunca reclamou, né, nunca fez nada disso, então ele acabou ganhando a medalha Barão de Coubertin. Não deram ouro para ele, mas deram que é a maior honraria do esporte olímpico mundial. Pouquíssimas pessoas têm essa medalha e o Vanderlei Cordeiro tem. Ela é maior, ela é maior e mais rara que qualquer medalha de ouro que alguém possa conquistar no esporte. E o Massa, nesse dia, ele estava, de certa forma, fazendo alguma coisa parecida. Estava merecendo uma Barão de Coubertin ali com aquele comportamento dele. Então, eu entendo que muita gente tenha muito a ganhar com isso e tenha sensibilizado ele com conversas e tudo mais, mas eu entendo que por mais que ele possa eventualmente ganhar alguma coisa com esse processo, acho que ele perde mais do que ganha em termos históricos, em termos de tudo isso, porque ele tinha um patrimônio ali, ele tinha um patrimônio que não se mede em título, mas como perder com honra, como perder de forma grandiosa, né? Isso nossa lista é bastante rica em tudo isso, né? A gente está tendo vimos corridas que são grandes sem ter ultrapassagem, e o Massa com essa postura, que foi uma postura que, ainda que em que pese ele ter sido um piloto inferior ao Hamilton ao longo do ano, ele saiu muito grande em 2008, saiu muito forte, né? Moralmente forte, humanamente forte. E eu gosto muito das primeiras corridas dele em 2009, até o acidente da mola lá na Hungria. Eu gosto muito do que ele faz em 2009. O carro não era bom, mas eu vejo ele muita qualidade nas corridas que ele fez no início de 2009. O Massa, no meu entendimento, entre 2006 e 2009, ele vai crescendo e estava bem. No meu entendimento, ele estava muito bem. Ele teria sido interessante vê-lo enfrentar o Alonso se não fosse o acidente que no meu entendimento, ele nega isso, ele não concorda, mas no meu entendimento roubou o edge, né? Roubou aquela parte do brilho dele. O breaking point total ali da carreira dele foi, embora quem não admita, foi. Eu também penso isso. Chegamos às últimas duas e eu vou tomar a liberdade de inverter justamente para deixar a que a gente entrou em consenso como a principal para o final. Então a gente vai colocar o caos em forma de corrida, que é Brasil 2003, que é uma das corridas mais insanas da história da Fórmula 1. Uma corrida que não teve começo, não teve fim, no meio um favorito sem combustível, um rio na curva do sol, e um troféu entregue ao vencedor só 2 semanas seguintes. Isso é um pequeno resumo de tudo que aconteceu. E no final o cara pegou fogo aí, ó. O carro o carro do vencedor legítimo ainda pegando fogo. Quer dizer, a quantidade de elementos próximos do inacreditável foi muito grande. Tá? O Schumacher quase atropelando um trator, o festival de rodadas na curva do sol, né? O Ralf Fährmann quebrou a suspensão no S, levou uma Toyota junto com ele. O Alonso, aquele destruction debris do final que o Weber bate, depois o Alonso bate no que o Weber deixou, né, com a Jaguar. O terceiro. O Alonso era terceiro. O Alonso era terceiro, não sobe ao pódio, foi para o hospital. Então, o pódio foi 0%, porque o primeiro colocado não era o primeiro, o segundo não era segundo, porque o Raikkonen foi declarado vencedor, que era vencedor do Fisichella, e o terceiro não estava no pódio, ou seja, foi o único pódio 0% da história da Fórmula 1 em mais de 1000 corridas. Uma corrida que não começou, porque ela começou em safety car, ela não terminou, porque foi decretada a bandeira vermelha. Foi bem atrasada a corrida. Começou bem houve uma pós-cerimônia em Imola, no GP seguinte, 2 semanas depois, em que o Ron Dennis entregava o troféu de vencedor para o Fisichella, ele que tinha, estava em posse do troféu de Interlagos, ou seja, uma corrida que aconteceu de tudo de uma forma muito, 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 muito peculiar. Eu me lembro dessa corrida que foi
acho que era a terceira corrida de 2003, e 2003 tinha sido aquele ano que o Lucas tinha falado lá no comecinho, que teve aquelas mudanças de regulamento, e deu uma misturada, e eu lembro que o Mark Webber sempre largava bem, largou na primeira fila nessa corrida, e essa corrida foi muito atrasada, aquelas tempestades que sempre normalmente caem em Interlagos. Essa foi a última corrida em Interlagos no começo do ano, 2004 já foi para o final do ano, meio que vamos nos livrar da chuva de março, né? Mas acabou. Em novembro chove tanto ainda quanto. Era época de chuva, então. Só que em novembro chove tanto quanto e continuamos tendo muitas corridas na chuva em Interlagos. Aliás, essa corrida faz aniversário hoje, porque é um 6 de abril. A gravação desse programa é 6 de abril. Aconteceu no 6 de abril de 2003 essa corrida. Portanto, a gente está falando aí de um grande prêmio que não só foi um dos mais incríveis desses 25 anos de GP Total, como é também um GP aniversariante. Coincidências que acontecem. Aconteceu tanta coisa nessa corrida, por que ela não ia ser alvo de uma pauta nossa no aniversário dela? Uma coisa também marcada pela... O Rubens Barrichello, a gente estava falando aqui que o Max Verstappen tinha uma relação muito forte, está construindo uma relação muito forte com o Interlagos. Já o Rubens Barrichello não tinha uma relação muito boa com a sua corrida caseira, né? Então tivemos uns abandonos mais cruéis da história da carreira do Rubens Barrichello em Interlagos. Ele vinha na liderança da corrida. Ele não... Assim, se você analisar a corrida, ele não iria vencer aquela corrida. Ele estava na liderança quando ele tem a pane seca, mas ele foi bem circunstancial. Ele iria ter que fazer uma parada logo em seguida, 2, 3 horas depois. A Ferrari argumentou que tinha perdido a telemetria do Rubens, e como o Schumacher tinha abandonado, eles estavam meio... Eles estavam perdidos na medida de combustível do Rubens. E acabou que o Rubens Barrichello abandonou por pane seca. Então foi uma cena muito marcante daquele dia. A curva do Sol quase virava... que, por sinal, se você contar, é a curva 3 de Interlagos hoje, mas lembrou a curva 3 de um antigo Interlagos em 1977, que ficou um ferro velho de carros ali, ficou, se não me engano, 5 a 6 carros parados ali, inclusive do Schumacher, inclusive uma cena muito perigosa, que foi quando ele quase bateu no trator. A organização de Interlagos muito criticada por isso, né? E no final, o Giancarlo Fisichella, a Jordan estava longe do seu prime. 2002 talvez tenha sido o último ano, assim, mais ou menos digno da Jordan. 99 foi o grande ano da Jordan, é bom lembrar. 99, com o Heinz Harald Frentzen conquistando vitórias, disputando o título até matematicamente 3 provas antes do final. Aí, em 2002, ele ainda estava com o motor Honda, aí ele perde o motor Honda, né? A Honda torna-se... torna a equipe Bar como a sua equipe oficial. Então você tá vendo aí no carro tem uma marca da Ford, então ele corre com o motor Ford Cosworth, a Jordan. 2003 não é um bom ano para Jordan, mas naquele dia de chuva, o Fisichella faz talvez não, foi a melhor corrida dele. É interessante contextualizar também, aquele fim de prova, a pista estava secando, e os pneus Bridgestone, como era o da Jordan, estava rendendo, o intermediário da Bridgestone estava melhor que o intermediário da Michelin naquela condição de pista. Então, você tinha uma liderança que foi do Raikkonen. Raikkonen foi um dos protagonistas dessa prova. Ele estava na liderança, mas o asfalto estava secando. E o Fisichella começou a tirar a diferença, ultrapassou, e aí a gente teve aquele carnage total. O Mark Webber bate a Jaguar dele, espalha pneus ali naquele trecho de subida, né? Junto do trecho do café. O Alonso, não tendo como desviar, colhe um dos pneus da Jaguar, bate muito, muito forte. Bate de um lado, depois vai bater o carro no muro do outro. O Alonso sentiu bastante a pancada, tanto que não foi para o pódio. E houve aí a questão de quando a corrida havia sido interrompida, se tinha sido em uma determinada volta que daria a vitória para o Raikkonen, foi isso que foi o entendimento, mas depois, com uma análise de câmeras, foi visto que já tinha virado a volta, eles já tinham passado para uma volta seguinte, em que uma contagem retroativa iria colocar o Fisichella já na primeira colocação, e isso acabou sendo o resultado final, e uma revisão, o que também é raríssimo,
quando a gente fala de Fórmula 1, uma revisão de um vencedor de prova. Então, realmente aconteceu de tudo um pouco nessa corrida, acabou sendo muito memorável e aconteceu tanta coisa que aconteceu na foto que eu coloquei de destaque. O Fisichella, assim que ele para o carro, começa um princípio de incêndio, ou seja, é um motor que não duraria uma volta seguinte. Ele só tinha realmente aquela pequena janela de ter ultrapassado o Raikkonen, ter tomado a liderança, a corrida ser interrompida pela bandeira vermelha. Por quê? Porque esse motor estava a pouquíssimos quilômetros de explodir, abrir o bico e jogar fora essa oportunidade que o Fisichella teve da sua primeira vitória na carreira. Ele venceria mais corridas com a Renault, mas seria totalmente eclipsado pelo Alonso naqueles anos de 2005 e 2006, mas conquistou aí sua primeira vitória nessas condições que beiraram o inacreditável. Esse carro hoje pertence, né, ao Otávio Mesquita, né, tá na casa dele lá. E assim, com relação ao Barrichello, quer dizer, concordo que o João foi provavelmente o auge da crueldade dele na Fórmula 1, ali, termos de abandono, da passagem dele com a Ferrari, talvez tenha sido mais cruel. Se a corrida durasse até o fim, ele era um grande favorito, um grande candidato à vitória, dependendo de como a meteorologia ia se comportar. Mas, claro, sabendo que a corrida ia parar logo 6, 7 voltas depois por causa do acidente do Weber e do Alonso, aí realmente ele não teria como recuperar do pit stop que ele tinha que fazer. Tanto que ele ficou, pode ser que ele estava sem combustível, né? Mas foi assim, um absurdo a Ferrari deixar ele na pista sem combustível, mesmo que tivesse sem telemetria, não podiam arriscar dessa forma. Ele estava andando muito bem no momento em que ficou sem combustível, tinha passado o Raikkonen para assumir a ponta, estava num momento de ótimo ritmo, né? Então, dos grandes prêmios do Brasil, possivelmente foi o que ele teve mais chance de vencer, né? Mas, claro, a gente não tinha como saber que a corrida ia ser paralisada poucas voltas depois e de qualquer maneira foi um absurdo. O que aconteceu com ele foi um absurdo nesse dia, foi um pecado, porque ele alternou, claro, ele não começou tão bem, né, com pista muito molhada, mas depois ele voltou, chegou a cair para sexto, mas quando as condições começaram a favorecer um pouco mais, ele demonstrou ritmo e veio passando. Ele largou na pole. Largou na pole. O Robinho, ele nunca venceu o Interlagos, mas ele andava muito bem. Sim. Né, a gente pode lembrar rapidamente, em 99 ele chegou a liderar a corrida, o Stewart andava muito bem, 2004 também. 2004 eu estava lá. Fez a pole também em 2004, porque durante muito tempo foi o recorde da pista, né? Foi a volta mais rápida durante muitos anos aí, que ele tinha feito em 2004. Em 2004 ele acabou chegando terceiro com a pista molhada, o Montoya venceu, eu lembro bem, eu estava lá. Mas enfim, ele andava muito bem, não tem vitória em Interlagos, mas ele andava muito bem por lá, né? Teve várias grandes atuações por lá e talvez faltasse um pouco de estrela, né? Ele vai ficar chateado ouvindo isso, mas talvez faltasse um pouco de estrela. Estrela é um negócio, né, que conta, às vezes. E ele não teve essa estrela para vencer no Brasil, mas não foi falta de braço, não foi falta de competência, ele andava muito bem por lá. E essa corrida realmente foi o caos. Agora vamos encerrar nosso top 10 aí. Já falamos de Brasil 2024, Austin 2021, Grã-Bretanha 2008, San Marino 2005, Grã-Bretanha 2003, Valência 2012, Canadá 2011, Brasil 2008, Brasil 2003 e finalmente chegamos àquela corrida que, para a gente, nós aqui da bancada, foi a corrida mais significativa desses últimos 25 anos, os 25 anos do GP Total, que é justamente Japão 2005, a grande vitória de Raikkonen na Fórmula 1, mas um desempenho também gigantesco de Fernando Alonso, naquela época que realmente a pilotagem do espanhol enchia os olhos. Uma corrida em que os dois vieram lá de trás, num grid muito embaralhado pelo fim de semana do Qualify, e que uma corrida que também arrancou suspiros, e eu assisti de pé boa parte do tempo, porque dava para ver o quanto o Raikkonen e o Alonso avançavam no grid, e o quanto eles estavam acima dos demais nessa corrida, com grande vitória de Raikkonen, também nos últimos momentos de prova, ou seja, uma daquelas corridas que são eletrizantes do começo ao fim, e que tem um desfecho também à altura. É uma corrida que
acaba sendo completa. Você teve, claro, o embaralhamento do grid por causa das condições do fim de semana, as condições do qualifying que ocorreram, mas uma daquelas corridas em que você percebe que coisas especiais vão acontecendo momento a momento, a ultrapassagem de Alonso no Schumacher na 130R, que hoje a 130R não significa nada para a Fórmula 1 2026, é um vexame completo, enfim. Mas uma corrida que realmente foi muito especial e foi daquelas que, sim, era madrugada para a gente e eu fiquei assistindo de pé, porque não dava para tirar o olho da TV e você sabia que estava vendo alguma coisa muito especial e realmente se provou muito especial. Agora, só uma curiosidade, agora o Alonso não pode falar que quando ele ultrapassa o Schumacher na 130R, ele tem esposa e filho, ele vai ter que tirar o pé. Agora o Alonso tem um filho, então ele vai tirar o pé também, em teoria. Ele tira o pé por causa do super clipping hoje. A bateria morre antes da 130R, muito antes da 130R, ele não precisa nem tirar o pé. O próprio software de gerenciamento da bateria faz isso pelos pilotos. Uma vergonha. Essa frase é uma vergonha horrorosa. Vamos para 2005, é melhor. Vamos para 2005, é melhor. Vai, Márcio. Não vai, Márcio. É que essa frase do Alonso que você lembrou é muito forte, né, cara? É muito forte isso de você... Isso sintetiza bem a alma de Fernando Alonso, né? Que o Vettel o definiu como hunger, né? Como fome, um piloto de fome. Né, ele botou a vida em risco ali, né, teoricamente. Claro que a 130R já não era o que tinha sido 15 anos antes, mas que você tinha que reduzir marcha, você tinha que escolher velocidade, mas ainda assim você mergulhar por fora ali e ele levar em consideração isso, falando, não, ele tem esposa e filho, ele não vai entrar nessa comigo aqui. Pô, isso é automobilismo, pra quem tá desgastado, tá desgastado falar raiz, né, mas assim, isso é automobilismo raiz. O cara fala assim, não, eu tenho menos a perder. Eu tenho menos a perder na minha vida. E eu vou mergulhar aqui e ele não vai vir nessa comigo, ele não vai entrar por dentro aqui. Ele tem esposa e filho, ele não vai fazer isso. Isso é a essência. O Alonso largou em 16º, o Kimi em 17º, e essa corrida ela esteve muito perto de ser perfeita, porque os dois vieram escalando o pelotão. Né? Eu só dizer que ela não foi perfeita porque não teve um embate entre os dois. Direto. Eles estavam sempre muito próximos. E o Schumacher largou em 13º. Só rapidinho, mas só para continuar. Naquela época existia o grid era por volta única. E choveu no sábado. Então, os melhores pilotos, que eram o Raikkonen, o Alonso, o Schumacher nem tanto, mas o Montoya também estava fazendo um final de ano mais forte, eles largaram tudo lá atrás por causa disso. Tanto que a primeira fila foi Ralf Schumacher e Jenson Button. Vai lá, você pode continuar. Pois é, então assim, foi o que a gente falou, quando dois pilotos de muita qualidade escolhem o mesmo dia para ter grandes atuações, é uma coisa maravilhosa. E a gente teve isso nesse dia. O carro da Renault, não é como é hoje, né? O carro da Renault era um carro muito bom de largada nesse período. Tinha uma largada muito boa, não nada perigoso como é hoje em dia, mas era um carro que largava muito bem. E o Alonso e o Raikkonen sempre foram pilotos muito bons de primeira volta, né? Os dois sempre tiveram grandes primeiras voltas. A gente viu isso com o Raikkonen até nos tempos de Alfa Romeo, há pouco tempo atrás, aí fazendo grandes largadas também, grandes primeiras voltas. Então, nesse dia, não foi diferente. O Alonso largou em 16º, completou a primeira volta em 8º já. O Raikkonen largou em 17º, se não me engano, completou a primeira volta em 12º. Ou 11º, 12º, eu penso. Só atrapalhado, eu acho que pelo Montoya. Se não me engano, o Montoya atrapalhou eles, mas ele teria... Foi. E aí eles foram avançando pelo pelotão, passaram o Schumacher, fizeram Schumacher de gato e sapato nesse dia. O Schumacher também fez muita ultrapassagem, mas fizeram Schumacher de gato e sapato, que o Alonso passou por dentro, passou por fora. Fizeram realmente muita... Os dois estavam muito fortes, muito... Só que a corrida acabou sendo definida por... Tem outra passagem do Alonso no Weber, na primeira curva também, bem no limite. Não sei se você vai lembrar também essa ultrapassagem. Foi uma que ele fez por fora também, não? Não, foi por dentro, mas o Weber espremeu bem nesse dia. O Alonso fez uma por fora da primeira curva também, não estou lembrando agora em cima de quem que foi, mas também foi faca nos dentes também. E acabou que o Raikkonen acabou ficando à frente do Alonso na questão dos pitstops, né? Quando ele voltou, claro, qualidade do stint, o quanto ele prolongou o stint e tudo mais, mas aí ele conseguiu ficar à frente do Alonso, não foi uma ultrapassagem direta. E ao final, de novo, uma corrida que foi definida na última volta também, quando ele vinha em caça o Fisichella e consegue fazer uma ultrapassagem também
excelente, pegando um vácuo. E aí, amigos, desculpa, eu vou encerrar falando isso. Eu dei esse spoiler quando estava falando de Grã-Bretanha em 2003. E falei que ia falar disso novo na frente. Isso, no meu entendimento, é o que a Fórmula 1 deveria ser. Não tinha DRS, os pilotos, e não deixou de ter ultrapassagem, não deixou de ter. Só que foi ultrapassagem construída na pista. Eu sei que em algum momento foi ficando difícil ultrapassar, eu entendo tudo isso. Mas isso daí são ultrapassagens de verdade. O piloto carregava mais velocidade na saída de curva, aumentava a rotação do motor, e vinha no vácuo e mergulhava, falando, bom, ele tem esposa e filho, ele não vai entrar junto comigo. Eu prefiro isso. Poucas ultrapassagens, mas uma ultrapassagem que isso seja um fator. Que você fala, não, ele não vai ter coragem de... Ele tem muito a perder para entrar nessa curva comigo, porque eu não vou recuar. Isso é a essência do que deveria ser a Fórmula 1. Eu não estou voltando a 86, eu não estou voltando aos meus períodos de nostalgia infantil. Estou falando de uma coisa que aconteceu sim há 20 anos, mas que já não é a Fórmula 1 clássica. E ainda assim tinha muita coisa errada no regulamento de 2005. A corrida poderia ter sido melhor se não tivesse um pit stop obrigatório e ele tivesse que se enfrentar na pista, o Alonso e o Raikkonen. Então o regulamento já não ajudou de certa forma, mas também se fosse um regulamento mais clássico, talvez o grid não tivesse sido tão embaralhado quanto foi. Enfim, não era perfeito, mas foi uma corrida que, sob muitos aspectos, talvez o treino não, mas a corrida é o que a Fórmula 1 deveria ser. São pilotos andando no limite e você ultrapassando no limite também, mas sempre deixando espaço e briga do início ao fim. Então essa corrida é a essência do que eu gostaria de ver, mas se acontecesse todo fim de semana por ser uma coisa fabricada, não teria valor nenhum, né? Então, no meu entendimento, é a grande corrida que a gente teve nesse período do GP Total. É uma corrida fantástica. Quem tiver a condição de rever, não perca tempo, vai lá dar uma olhada, porque vale a pena. E foi realmente não só uma grande atuação do Raikkonen, a grande atuação dele, mas foi também, como o Lucas falou, uma atuação de gala do Alonso também. Então, quando você tem dois campeões do mundo, né, que ainda não eram campeões do mundo, né, no caso do Alonso já tinha sido, mas tinha sido corrida anterior, né, se eu não estou enganado. Mas assim, quando você tem pilotos desse quilate, numa grande atuação, e ainda mais vindo de trás como vieram, e os dois, enfim, entregando tudo do início ao fim, é um épico, né? É uma corrida que é um clássico aí da história da Fórmula 1. Eu só queria só encerrar aqui rapidamente. Agora, eu nunca vou esquecer, pô, o Fisichella deu um mole. Ele estava liderando muitas voltas ali. Acho que ele já estava pensando, a corrida acabou. Quando eu vi ele em terceiro no grid, eu achei que a corrida ia ser do Fisichella. Era. Ele liderou a corrida quase toda. O Alonso está longe demais, o Raikkonen está longe demais, o Montoya estava atrás deles ainda, bateu na primeira volta, não terminou, ele nem completou a primeira volta, o Montoya, o Schumacher, né, a Ferrari não estava em boa forma em 2005, eu falei assim, pô, essa corrida vai ser um prêmio de consolação para o Fisichella, que nada, foi uma corrida realmente de encher os olhos, e acabou sendo a que a gente elencou como a principal desses 25 anos. Convido a todos a participarem destas celebrações que a gente está fazendo, rememorando, criando pautas específicas para que a gente possa celebrar esses 25 anos do GP Total, desde agosto de 2001, fazendo a crítica do automobilismo, contando história. A história faz parte do nosso DNA. A gente, claro, vai ter muito mais pautas históricas ao longo do ano, para a gente poder celebrar essa data aqui junto com vocês que fazem parte disso aqui. E é claro, a gente deixa o convite para que você deixe a sua lista, se você concorda com a nossa lista, que GPs que faltaram, e aí essa interatividade que também faz parte do feedback que vocês podem oferecer para a gente. A gente sabe que a gente não tem muita audiência, mas tem uma audiência que é muito querida e que é também, de alguma forma, participativa. Então, fica o convite para deixar o like também no vídeo, para compartilhar, para quem gosta desses assuntos. Como eu disse, listas normalmente são pontos de discórdia. A gente sabe que não vai haver consenso com as pessoas que, né, os entusiastas que curtem aqui o canal, mas que esse seja um ponto de partida para que todos vocês que estão aí do outro lado também possam fazer a lista de vocês e que vocês possam compartilhar essa lista com a gente aqui através dos nossos canais de interatividade. Este é o GP Total em sua celebração de 25 anos. Grande abraço a todos e até a próxima!